Painéis para administração dos nossos aplicativos é algo que a maioria de vocês vai precisar construir em algum momento na sua jornada como desenvolvedor no-code. Quase todo aplicativo precisa de alguma área, algum painel no qual o administrador consegue ter uma visão geral do seu aplicativo e realizar algumas configurações. E para alguns tipos de sistema, esse painel vai ser praticamente o único layout que a gente vai precisar no nosso aplicativo. No caso de sistemas internos, aplicativos SaaS, esse é um modelo muito comum que sempre segue um padrão. A gente tem basicamente uma barra lateral, onde a gente tem os menus, onde a gente consegue navegar para a nossa aplicação, e no centro a gente tem de fato o nosso conteúdo. E no Bubble existem diversas formas que a gente consegue construir um painel como esse. Nesse vídeo vou ensinar a forma como eu acho mais adequada da gente estar construindo esse tipo de painel, seguindo diversas boas práticas de desenvolvimento. E confere aqui o resultado final que a gente vai ter no fim desse tutorial de Bubble. A gente vai construir esse painel por completo. É um painel, como eu disse, bastante similar ao que a gente vê aí pela internet nos sistemas afora, né? A gente tem aqui na esquerda uma barra lateral, onde a gente consegue fazer a navegação pelo nosso aplicativo. Aqui em cima a gente tem um cabeçalho e aqui no centro é onde de fato fica todo o conteúdo do aplicativo. Na barra lateral a gente tem aqui um menu no qual a gente pode navegar pelas nossas barras, né? Então histórias, empresas dados. E aí quando a gente está navegando a gente vê que a gente altera a informação aqui em cima, a gente altera a informação no centro do nosso aplicativo e a gente também está alterando a nossa URL. Então, a gente está em dashboard, agora a gente veio para projetos, a gente veio para histórias e empresa, a gente vem empresa, dados, empresa, colaboradores. Aqui na nossa barra lateral, a gente também vê que ela retrai quando a gente clica aqui nessa setinha, então ela encolhe. Se a gente passa o mouse em cima, ela cresce novamente. E aí a gente vê que o nosso dashboard aqui, ele se estendeu nesse momento que ela retraiu, né? Quando a gente passa o mouse, ela volta, mas o nosso dashboard se mantém do mesmo tamanho. E se a gente clica de novo nessa setinha, daí sim, o nosso dashboard volta ao tamanho normal dela. E por fim, a gente tem aqui na aba projetos, um grupo repetidor, onde a gente tem aqui alguns cards de projetos nossos e a gente vai também ver como que a gente consegue fazer isso. E esse também é um aplicativo 100% responsivo, então quando a gente vai reduzindo aqui o tamanho da tela, a gente vê que nossos elementos vão se ajustando ao tamanho da tela. A gente vê que a nossa barra lateral já encolheu, a gente vê que a gente pode trazer a nossa barra lateral normal novamente, e aí se a gente reduzir para um tamanho de celular, a gente vê que a nossa barra lateral vai sumir, nosso menu mobile aqui em cima apareceu, e se a gente clica aqui no menu hambúrguer, a gente tem daí nossa barra lateral de celular. Seja muito bem-vindo ao canal e a esse tutorial de Bubble. Meu nome é Neto Camarano e aqui no canal do No Code Startup, eu e o Matheus, a gente traz conteúdo toda semana abordando temas e assuntos sobre No Code. A gente traz conteúdos tanto técnicos envolvendo as ferramentas e como que a gente pode utilizar as ferramentas da melhor forma e conteúdos mais a nível de negócio. Se isso te interessa, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho, para você não perder nenhum desses conteúdos que a gente está trazendo aqui semana a semana. Pessoal, para estarmos todos na mesma página e saber exatamente o que a gente vai aprender aqui hoje a gente vai falar sobre responsividade, então a gente vai fazer um passo a passo prático, né, do zero, então a gente vai posicionar todos os nossos containers, layouts, ver como cada um se comporta na página e construir cada um para que a gente consiga ter responsividade em cada um deles. A gente vai fazer uso de custom states, principalmente para fazer responsividade do nosso menu lateral. Nosso menu lateral tem várias características específicas, né? Quando a gente faz um hover no menu, ele aparece, ele também altera o tamanho do nosso painel por completo. Então tem algumas coisas interessantes para a gente discutir sobre isso. A gente vai aprender a utilizar option sets para construir o nosso menu lateral. Essa é uma forma bem inteligente, uma boa prática para a gente construir esse menu, que a gente vai utilizar bem menos ações do que se a gente construísse aba por aba. Então a gente vai estar dando uma olhadinha nisso. A gente vai aprender também a fazer o uso de parâmetros de URL para fazer a navegação entre os conteúdos da nossa página. Isso também é uma boa prática. Quando a gente chegar lá, vou explicar o motivo disso e o porquê. E por fim, a gente também vai tratar sobre responsividade do nosso grupo repetidor, onde a gente tem os nossos projetos. Recadinhos iniciais, na descrição desse vídeo vai ter um link para vocês conseguirem baixar esse material, no qual eu coloquei aqui os links do nosso editor e do nosso aplicativo finalizado. Então vocês podem estar baixando o material, aqui tem o link para acesso fácil. Quem não quiser baixar o material por esse motivo, pode estar copiando esse link que está aqui na nossa tela. Além disso, nesse mesmo material tem aqui a lista de ícones do Font Awesome. A gente vai estar utilizando essa lista durante o desenvolvimento do nosso aplicativo e aqui vocês conseguem baixar essa lista completa com todos os ícones que a gente consegue estar utilizando no Bubble. Pessoal, para quem não sabe, não conhece, esse painel que a gente vai estar construindo aqui hoje, né, o esqueleto desse painel, na verdade faz parte de um grande aplicativo que a gente constrói dentro da nossa formação completa em Bubble. Esse aplicativo, na verdade, é um aplicativo de gestão de projetos multi-empresas, onde as empresas podem vir aqui, se cadastrar, né, convidar seus colaboradores e seus colaboradores
podem criar projetos e convidar outros colaboradores para se ajudar nesses projetos, né? Tanto nos projetos como um todo, quanto nas tarefas dentro de cada um dos projetos específicos. E aqui mostrando um pouquinho por dentro, né? A gente tem aqui uma aba de dashboard, a gente tem um painel com gráficos, a gente tem aqui a aba projetos, onde a gente vê todos os projetos que eu faço parte, e aqui a gente pode ver eles tanto em galeria, todos os projetos assim, tanto quanto em um quadro Kanban. Então a gente consegue gerenciar o status desse projeto através de um quadro Kanban, arrastando e soltando aqui, a gente consegue alterar o status do projeto. A gente também consegue gerenciar as histórias, ou seja, as tarefas dentro de cada um desses projetos, da mesma forma, através de quadros Kanban, ou analisar eles através de um calendário, onde a gente consegue ver a data final, né, o prazo final desse projeto. Além disso, a gente consegue estar filtrando, né, as nossas tarefas pelos projetos que eu estou trabalhando, e tudo isso é responsivo, né? Assim como a gente já comentou, é o que a gente vai trabalhar aqui hoje. Então, para quem tiver o interesse de conhecer um pouquinho mais, o link vai ficar na descrição. Bom, bora lá, pessoal, dando início ao nosso tutorial. Já estou aqui dentro do editor do Bubble, né? Acabei de construir um aplicativo, até aqui o tutorial aberto, vou dizer que eu não quero, né, participar do tutorial, e aqui a gente tem um app completamente novo. Algumas configurações iniciais aqui para a gente começar, que eu quero fazer. Eu vou estar deletando, vou vir aqui nas nossas páginas, vou vir em nossa página de resetar password, eu vou deletar esse grupo daqui, não quero que isso aqui tenha aqui. Eu vou vir aqui na página 404, também vou deletar tudo que a gente tem nessa página. Deletei tudo e eu vou vir agora aqui em configurações, vou vir aqui em geral, descer tudo aqui e aqui em otimizar a aplicação, né? Optimize Application. Vou clicar aqui para ele otimizar. O que ele vai fazer? Ele vai olhar todos os estilos, tudo que a gente tem no nosso app, que a gente não está utilizando, e ele vai deletar. Eu vou cancelar só para mostrar. A gente vê aqui em estilos, a gente vê que a gente tem diversos estilos. Eu quero sumir com tudo isso. Então, para isso, eu vim aqui em otimizar a aplicação e eu vou deletar. Isso normalmente é algo que eu faço quando eu estou começando um aplicativo novo, para trazer ele completamente do zero. Isso vai de gosto de cada um. Eu gosto de fazer assim. E aí, agora a gente pode ver aqui em estilos, que a gente não tem mais nenhum estilo, né? Nosso aplicativo está completamente zerado. Feito isso, pessoal, eu quero criar dois estilos com vocês que a gente vai utilizar bastante para construir aí o nosso aplicativo. A gente pode vir aqui em Design. Em Design, eu quero construir um estilo de grupo e um estilo depois de texto. Então, começando com um grupo, a gente pode pegar um grupo e jogar aqui na tela. Jogado o grupo na tela, o que eu quero alterar aqui com vocês é que vocês venham aqui em Background Color, na cor. Podem pegar qualquer azul aqui, uma cor azul, jogar lá para o canto superior direito. E aqui em opacidade, coloque em 10%. Assim a gente fica com um elemento assim, né? Fica transparente, a gente consegue ver o fundo dele. E aí, coloca também uma sombra por fora. Pode colocar aqui 0, 0, 0, 1. E a cor aqui pode ser a mesma que vocês escolheram ali em cima. E colocar aqui 50%. Assim a gente fica com não é uma borda, é na verdade uma sombra, e a gente fica com um elemento transparente. Então se a gente coloca um elemento em cima do outro, a gente consegue ter uma visão aí bem clara do que está acontecendo. Criado o estilo, quero que vocês agora venham aqui em estilos, né? Estilo, e a gente consegue criar um estilo novo. A gente vai criar um estilo com base nas configurações desse grupo, né? Então aqui a gente pode colocar GRP Wire, que seria o grupo Wire, e criar. Aí já foi criado esse nosso estilo. E agora vamos criar o estilo de texto. Pegando um texto, jogando aqui na tela, a gente pode fazer a mesma coisa. Background Color, vamos colocar uma cor. A gente pode pegar a mesma cor que a gente usou lá e colocar em 10% de opacidade. E aí colocar uma sombra, né? Para fora, 0, 0, 0, 1. E colocar a mesma cor, só que aí a gente consegue colocar com 50% de opacidade. Feito isso, a gente vem aqui em estilos novamente. Estilos, vamos criar um novo estilo, um estilo pré-configurado. A gente coloca TXT, Wire e cria um estilo novo. E agora, quando a gente vier aqui para estilos, a gente vê que os nossos estilos vão estar aqui. A gente tem o estilo de grupo, a gente vê aqui selecionar texto, a gente tem o estilo de texto. Vocês podem também escrever aqui Wire, né? Escreve Wire, vocês já vão ver que são os grupos que a gente acabou, os estilos que a gente acabou de criar. Se preferirem também, vocês já têm acesso ao nosso painel, né, do nosso aplicativo finalizado. Então, se vocês vierem no painel do nosso aplicativo finalizado, então já acessei aqui, vierem para estilos aqui e aqui em estilos escreverem Wire aqui do lado, vocês também vão ter acesso aos dois grupos, aos dois estilos já pré-configurados que eu tinha deixado nesse nosso painel. E aqui vocês podem basicamente copiar e aqui no estilo de vocês, né, do novo aplicativo, colar e fazer isso para os dois, que aí vocês já vão ter também esse estilo pronto. Pode ser uma forma também, podem fazer como vocês preferirem. Feitas as nossas configurações, os nossos estilos iniciais, vamos de fato então começar a botar a mão na massa e construir o nosso painel. Primeira coisa que eu quero fazer com vocês é a gente analisar o painel que a gente vai estar replicando. Então vamos analisar ele, como é que o layout está disponibilizado, como que os elementos estão configurados na tela, para a gente conseguir replicar ele aqui no nosso painel, o nosso editor do Bubble. Então para isso vocês podem acessar, né, o nosso editor do painel já pronto e clicar em Preview.
preview, que ele vai abrir o nosso front-end para a gente analisar como que ele está configurado. A primeira coisa que a gente pode reparar é que, obviamente, né, a gente tem, né, uma grande página no fundo que provavelmente ela está configurada em um layout de linha, porque a gente tem aqui desse lado, a gente tem um grande elemento aqui que está do lado de um grande outro elemento aqui, que é o nosso conteúdo principal, né? Então, desse lado a gente tem o nosso menu e aqui a gente tem um outro elemento. Nesse grande elemento aqui, se a gente observar, ele é também um outro grande container em coluna, né? Que a gente tem aqui o nosso header e aqui embaixo a gente tem o conteúdo. Se a gente observar agora o nosso menu aqui, nossa aba lateral, ela provavelmente está configurada em coluna, né? Que a gente tem os elementos um em cima do outro. E olhando o nosso header, a gente analisa que o nosso header provavelmente está em linha, né? A gente tem aqui um texto, aqui uma imagem e outro texto. Então essa aqui é a nossa primeira análise, né? E daqui a gente já consegue construir o nosso primeiro esqueleto do nosso painel. Então vamos voltar lá para o nosso editor. De volta ao editor, vamos começar a replicar isso então aqui, né? Primeira coisa, vamos deletar esses nossos grupos que a gente tinha criado. Podemos clicar em deletar. E aí, clicando na nossa página, ao fundo da página, a primeira coisa que a gente tem que fazer é alterar o tipo de container dela e a nossa largura inicial. Então, primeiro, na largura inicial, a gente pode colocar aqui 1280 pixels, que é uma largura bacana para a gente começar a trabalhar quando a gente trabalha para aplicativos web. E o tipo de container a gente pode colocar aqui, como a gente tinha visto, um tipo de container de linha. E aqui o primeiro comentário que eu quero fazer com vocês. Né? Se a gente observar, aqui a gente tem algumas configurações. Eu vou jogar um outro grupo aqui, que é o nosso container, né? Será um container filho da nossa página agora. E eu vou colocar ele também aqui como linha. Se a gente analisar o tanto de configurações que ele nos abre aqui, a gente tem diversas outras configurações, inclusive configurações de margem e configurações de padding. Se eu voltar a clicar na nossa página, a gente vê que a gente tem bem menos configurações aqui. E as configurações de padding e margem não estão disponíveis aqui na nossa página principal. Se eu voltar lá para o nosso aplicativo finalizado e analisar, a gente pode ver que aqui em volta, né, bem no cantinho, nossos elementos eles não estão colados na página. A gente tem uma margem aqui, um padding aqui, e aqui preto, né, essa cor mais escura. Então a gente pode analisar que tem esse comportamento aqui. Então, por esse motivo da gente não ter algumas configurações na nossa página e outros também, né, para a gente ganhar alguma flexibilidade, enfim, eu gosto bastante, né, depende do layout que eu estou fazendo, mas muitas vezes eu gosto de colocar um grupo no fundo da nossa página para ele se comportar como a nossa página e não sair criando diretamente na página. Isso depende, mas muitas das aplicações que eu gosto de criar, eu acabo começando assim. Então, partindo desse ponto, a gente pode pegar aqui esse grupo e vamos transformar ele como se ele fosse nossa página, né? Então, para isso, eu quero tirar aqui essa largura mínima e também quero tirar, não quero falar que ele é fixo, eu quero que ele seja, o mínimo seja 0 e eu quero que ele se estenda até o infinito. E a nossa altura é a mesma coisa, né? Eu vou tirar aqui a altura mínima e eu quero que ele estique verticalmente. Então, a gente pode clicar nessa caixinha aqui. Feito isso, a gente pode ver já que o nosso container já, basicamente, agora ele virou a nossa página, né? E aqui, por questões de organizações, eu vou colocar aqui grupo, página, painel. Só para a gente saber e conseguir se organizar. Legal a gente manter uma organização nos nomes. Passo 2, vamos criar então nossa aba lateral e o nosso grande grupo aqui, onde a gente tem os nossos conteúdos principais. Então, para isso, vou pegar mais um grupo aqui, vou jogar aqui na tela. Essa vai ser a nossa aba lateral. Então, a nossa aba lateral, como a gente viu, ela tem um comportamento, parece um comportamento de coluna. A gente pode colocar aqui como coluna para habilitar as nossas outras configurações de responsividade. Primeiras configurações que a gente pode fazer, a gente pode colocar aqui 240 pixels de largura, ele tem uma largura mínima. Eu vou desmarcar essa caixinha, ele não ser uma largura fixa, porém eu vou marcar essa caixinha aqui de baixo, para ele ser o menor possível, né? Então ele vai ficar naqueles 240 pixels. E aí na questão de altura, eu não quero nenhuma altura mínima, mas novamente eu quero que ele se estique verticalmente o máximo possível. Assim, esse nosso menu está perfeitamente configurado dessa forma por enquanto. E aí a gente pode construir nosso outro grande grupo, que é o nosso container, onde vai caber todos os nossos outros conteúdos. Aqui ele basicamente ocupa o restante da página, né? Então a gente pode colocar ele como coluna, porque a gente vai ter aquele header, depois de fato o conteúdo embaixo. A nível de largura, eu não quero nenhuma largura mínima e eu quero que ele estique o máximo possível. Então não quero uma largura fixa, o mínimo é 0 e o máximo é infinito. E aí de altura, não quero nenhuma altura
mínima também, e eu quero que ele se estique verticalmente o máximo que ele conseguir. Assim a gente já tem, né, os elementos compondo praticamente a nossa página inteira. Para fins de organização, aqui a gente começar a ver as coisas um pouco melhor e também já deixando, né, nos moldes que a gente quer. Se a gente analisar nosso aplicativo, a gente vê que a gente tem uma leve margem aqui, né, entre o nosso primeiro menu, né, nosso menu e o nosso conteúdo. Então vamos adicionar isso também, né? Então como a gente já aprendeu, né, a gente pode adicionar esse espaçamento tanto diretamente no elemento, aqui, né, a gente vem no elemento, e eu quero, na verdade, eu posso colocar aqui uma margem de 40 pixels nesse elemento. Então, tudo que tiver do lado dele vai ter que respeitar essa margem, né? Porém, outra forma que a gente pode fazer é vir aqui na nossa página, né? Essa página que está contendo esses dois grupos, e aqui a gente pode adicionar um gap entre os elementos, né? Então, os elementos estão em linha, entre cada elemento na linha, a gente vai adicionar um gap. E aqui eu quero adicionar um gap nas colunas dessas linhas, e a gente pode colocar um gap aqui de 16 pixels. Feito isso, a gente já vê aqui, né? O comportamento já está ficando mais parecido. Continuando aqui no nosso grupo de conteúdo, se a gente analisar, né, ele é uma coluna, a gente tinha aqui o nosso cabeçalho e depois o conteúdo aqui embaixo. Vamos adicionar então o nosso cabeçalho, o grupo cabeçalho. Ele basicamente era um grupo que estava em linha, né? Ele tinha aquele texto, as imagens do lado. Então a gente pode colocar aqui um grupo em linha. Esse grupo a gente quer que ele não tenha uma largura mínima e na verdade ele se estica até o final. Então não é fixo, largura mínima 0 e largura máxima infinito. De altura a gente pode colocar por enquanto uns 120 pixels aqui e a gente quer exatamente isso, né? Que ele caiba, né? Seja o menor possível e ele vai ficar sendo esses 120 pixels, que é a restrição que a gente colocou. Então, para mim, por enquanto está perfeito. Depois a gente volta a trabalhar um pouco mais nele. E aí a gente pode basicamente copiar, né, esse elemento, pode copiar ele e colar aqui embaixo. A gente vai ter outro elemento aqui. A diferença desse é que eu não quero que ele seja o menor possível. Agora eu quero que ele estique ao máximo possível. Então assim ele já se complementa, né? E eu vou aproveitar e tirar essa restrição de 120. Aqui até um comentário importante da gente fazer. Se vocês analisarem todos os elementos que eu coloquei na página, eu não deixei nenhuma restrição aqui se não fosse propositalmente, né? Muitas vezes a gente cria um grupo, às vezes ele vem já com um tamanho pré-estipulado. É ideal que a gente retire esses tamanhos pré-estipulados, deixe 0, deixe infinito, ou trabalhe de fato, se a gente for colocar um número aqui, que ele tenha um motivo. Isso porque depois que a gente vai trabalhar com responsividade, vai reduzir nossa tela, a gente vai ter diversos elementos na nossa página. E aí, muitas vezes a gente deixa um tamanho mínimo aqui de restrição em um elemento lá em um grupo específico que a gente esqueceu de tirar. Muitas vezes esse elemento ele pode complicar a nossa responsividade. E a gente vai ter que buscar qual elemento que está impedindo a gente diminuir mais o nosso grupo. E isso pode atrapalhar nossa responsividade e também atrapalhar o nosso trabalho futuro aí. Novamente aqui, assim como a gente adicionou essa margem de 16 pixels entre esses dois grandes grupos, a gente pode adicionar também entre o cabeçalho e o conteúdo principal. Então, se a gente vier aqui no nosso grupo, novamente a gente poderia adicionar diretamente em algum dos grupos individuais, mas eu vou adicionar um gap entre os nossos grupos. Então, eu vou adicionar o gap e colocar um gap de 16 pixels. E nesse momento, eu vou aproveitar também para renomear os nossos grupos. Então, eu vou vir aqui no grupo E, que é o nosso grupo de conteúdo, vou colocar grupo dashboard, que é o conteúdo principal. Aqui o grupo D é o nosso grupo header, né? Então, grupo que é o cabeçalho, header, perfeitamente. Se eu vier aqui nesse grupo C, ele está contendo o nosso header e o nosso conteúdo. Então, eu vou botar aqui grupo conteúdo principal. São nomes que estão vindo na minha cabeça agora, estou adicionando. Nada muito com boa prática aqui, vocês podem colocar o nome que vocês preferirem. E aqui a gente tem a nossa página, que tem o nosso conteúdo principal e também o nosso menu. Então aqui eu vou colocar grupo menu. Continuando, o que eu quero construir agora com vocês é o nosso cabeçalho, né? A gente analisar, a gente tem um textinho aqui, tem essa imagem e um outro texto. Então vamos adicionar isso daqui. Então se a gente vem primeiramente no nosso texto, adicionar um texto aqui no nosso cabeçalho. Esse texto eu vou colocar ele com tamanho de 28, que é um texto importante pra gente. Vou colocar ele também como um texto centralizado e vou escrever aqui, só para a gente ter algum texto agora, dashboard, por exemplo. Nosso primeiro texto foi adicionado, a gente pode adicionar agora a nossa imagem. Clicando em imagem, jogar aqui na tela novamente, para pegar uma imagem, né, que a gente já utilizou, vou vir aqui no nosso elemento, copiar o endereço dessa imagem e colocar ele aqui só para a gente ficar com uma imagem por agora. E aí em layout, né, a gente pode colocá-la centralizada, tamanho dela 40 pixels por 40 pixels. Esses
tamanhos a gente pode ir testando e tudo mais, mas aqui são tamanhos que sei que vai funcionar legal por agora, né? E para fechar em aparência, a gente vem aqui e pode colocar num arredondamento, né, de 100, que a gente quer que fique uma fotinho de perfil arredondada. E para fechar, vamos adicionar aqui um último texto, que vai ser o texto do nosso nome, né? Então, texto, vou colocar aqui Neto Camarano, vou colocar esse texto centralizado, eu quero um tamanho de 14 pixels, para mim tá perfeito, e basicamente é isso que a gente precisa por agora. E aí, analisando, né, a disposição desses itens, o que a gente poderia fazer aqui clicando no nosso header? A gente poderia colocar eles centralizados, a gente poderia colocar eles no lateral, pode colocar esse espaçamento, que é o space around, né, que a gente tem uma margem, e aí espaçamentos entre os elementos, e aí a gente tem o space between, que não tem a margem por fora, mas tem espaçamentos entre os elementos. Não é nenhum exatamente dessas configurações que a gente espera que o dashboard fique aqui, mas que esses dois elementos fiquem juntos. E aí para isso, né, se esses dois elementos a gente pudessem ser tratados como um, a gente vê que daria certo. Então, para a gente fazer isso, a gente pode simplesmente clicar aqui na nossa fotinho, clicar também, segurar o Ctrl e clicar também no nosso texto, clicar com o botão direito e agrupar esses elementos em um container de linha. Agrupado esses elementos, a gente já tem agora dois elementos dentro do nosso cabeçalho, né? Se a gente observar aqui na nossa árvore de elementos, a gente tem o nosso cabeçalho, a gente tem o texto e aí agora a gente tem um outro grupo. Então agora a gente tem dois elementos. Quando a gente disponibiliza eles com o space between, eles ficam um de cada lado. Porém agora a nossa configuração passa para o nosso grupo F, né? Que é o grupo que a gente acabou de criar. E aí no grupo F o que a gente espera é que na verdade o alinhamento seja totalmente lá pela direita, né? E aí a gente já começa a ter o comportamento que a gente esperava. Para finalizar, alguns detalhes aqui. Nesse nosso grupo F, também vou adicionar um gap entre esses dois elementos. A gente vê que a foto e o texto estão bem colados. Então aqui eu vou adicionar um gap também de 16 pixels, de 8 pixels. E aqui no nosso cabeçalho, também para não ficar, né, o dashboard aqui colado na borda e aqui também, vamos adicionar um padding aqui dentro desse nosso grande grupo de cabeçalho. Um padding de 24 pixels de cada lado. E aí a gente já começa a ter, né, o nosso app mais com a cara que a gente está esperando. Então, finalmente, dando um preview aí, né, para a gente ver como que o app está ficando, clicando aqui em preview, ele vai carregar. Só vou tirar aqui o debug mode para a gente ver exatamente como que ele está ficando. E aí a gente já vê que ele está começando a ganhar uma carinha interessante aí pra gente, né? Algo que eu esqueci, até comentei com vocês, né, sobre os paddings aqui do lado, né? Mas a gente acabou não adicionando, vamos adicionar agora. Se a gente voltar e a gente vir lá no nosso grupo, que é agora o nosso grupo página, né, que a gente criou aquele mega grupo, a gente consegue adicionar o padding, né? Então aqui eu também vou adicionar um padding de 8 pixels de cada lado e assim a gente ganha esse espaçamento de todos os lados da nossa página. Novamente, se a gente fosse fazer isso diretamente na página, a gente não teria essa possibilidade, a gente teria que colocar em cada um dos elementos, né? E aí acaba ficando mais trabalhoso, né? Um pouco mais chato. E aí, pessoal, agora que a brincadeira começa de verdade, né? A gente fez aqui um esqueleto simples, mas agora o que eu quero fazer com vocês é esse efeito aqui da nossa aba lateral, de encolher quando a gente clica nesse íconezinho, de crescer novamente quando a gente só passa o mouse aqui em cima. Então, se eu passo o mouse, ela cresce de novo. E de crescer novamente quando a gente clica no ícone. E aí, algumas coisas importantes da gente identificar nesse comportamento aqui. Se a gente analisar o nosso painel dashboard, nesse momento, ele está vindo até aqui. Na hora que a gente clica aqui, esse painel se expande, né? E quando a gente só passa o mouse em cima, a gente vê que o nosso menu, ele passa por cima dos elementos que estão aqui no nosso conteúdo central. Para a gente conseguir replicar esse comportamento, a gente precisa ter um elemento que esteja em um plano diferente do plano do nosso conteúdo lateral. Quando eu falo em plano, a gente pode pensar que tem uma coisa na frente e outra atrás. Então, uma coisa ela vai passar na frente da outra. Então, a gente tem diversos planos aqui. Pode ser um plano paralelo, onde elas bateriam um do lado da outra, e pode ser um plano superior, né? Que é o caso desse menu. Ele está num plano superior que ele consegue passar pela frente do nosso conteúdo principal. Porém, a gente também precisa de algum elemento que esteja no mesmo plano, aqui embaixo do nosso conteúdo principal, para que ele jogue esse conteúdo, né, nosso conteúdo principal, para o lado quando a gente clicar nesse ícone e quiser que esse comportamento aconteça. Então isso é importante a gente ressaltar, né? A gente tem que ter dois elementos, um no plano principal, um no plano normal e um em um plano superior para fazer esse comportamento de passar por cima. Então vamos analisar como que a gente poderia criar isso, né? Voltando para o nosso editor, se a gente analisar aqui,
a gente não conversou nada sobre plano, né? Não tem tudo que está um do lado do outro e não tem nada relacionado a isso aqui nesse momento. Então, aquele plano principal, aquele elemento do lado, né, que está fazendo nosso conteúdo principal arrastar para o lado ou crescer, a gente pode utilizar esse grande grupo aqui, porque ele está no mesmo plano, né? E aí, quando a gente quer trabalhar com uma coisa em outro plano no Bubble, a gente utiliza o que a gente chama de grupos flutuadores, né? Então, são nossos floating groups. Então, para fazer aquele efeito de passar por cima sem impactar nenhum outro elemento, a gente pode estar utilizando um floating group. Então, para isso, vamos adicionar aqui nosso grupo flutuador. Ele é um grupo que, novamente, vai ficar em um outro plano da nossa esfera aqui do nosso aplicativo, porém ele tem características bem similares a um grupo normal. Então aqui, olhando as configurações dele, ele também pode ser em linha, em coluna. Então a gente sabe, né, que o nosso menu lá, ele é um menu que está em coluna. Então aqui a gente pode adicionar coluna. E sobre as configurações desse nosso grupo flutuante, né? Eu quero que ele fique exatamente igual esse nosso grupo aqui de baixo. Quero que eles sejam basicamente o mesmo elemento. Eles só estão existindo ali para trazer esse nosso comportamento que eu acabei de comentar. Olhando aqui o nosso grupo menu, né? A gente tem 240 pixels de largura no momento, ele estica até o máximo. E ele também tem que respeitar, né, esses paddings aqui, essas margens. Como o nosso grupo flutuador está em um outro plano, ele nem os paddings, né? Se a gente analisar aqui a bordinha dele, tá um pouco ruim de ver. Mas se a gente analisar, ele não respeita nem os paddings que a gente adicionou naquele grupo máximo nosso. Então a gente também precisa se atentar e adicionar isso. Então clicando aqui, colocando aqui a nossa largura de 240 pixels e a nossa altura, a gente quer que ele seja o mais alto possível. Então, né, não tem restrição nenhuma. Aqui a gente pode deixar uma largura fixa mesmo, né, de 240. A gente vai funcionar por enquanto assim. E a altura do nosso elemento, ele vai ser o maior que ele conseguir. E aí, para a gente conseguir assim, só acertar aqui, né, nossas margens, vamos adicionar uma margem aqui, tanto na esquerda, quanto embaixo, quanto em cima. E aí assim, a gente já tem nosso floating group em cima do nosso elemento principal aqui, que é de responsividade. Só para a gente enxergar um pouco melhor, né, vamos pintar aqui o fundo dele, só para a gente ver de fato, e a gente vê que de verdade ele está em cima exatamente, né, nosso outro elemento. A gente tem aqui o padding sendo respeitado, então é exatamente o que a gente quer nesse momento. Se essa questão do floating group te deixou alguma dúvida ainda, só para a gente entender de fato, vamos fazer um exercício aqui. Eu vou pegar aqui o nosso grupo menu, que é o grupo que está embaixo, e eu vou reduzir, né, o layout dele. Em vez de 240, eu vou colocar aqui 80 agora, depois a gente retorna. E aí o nosso floating group ele ainda está com 240. Se a gente for lá no nosso front-end e der um preview para ver o que está acontecendo, a gente vê, né, que o nosso floating group aqui ele está ocupando, né, os 240, mas os elementos que estavam no nosso plano principal, eles agora vieram para baixo, porque o nosso grupo aqui de baixo está ocupando só 80 pixels, né? E aí os outros elementos eles vão tentar ocupar o restante. E aí se a gente fizer ao contrário, né? Então eu vou aumentar agora o nosso grupo menu, vou vir aqui e botar 340, a gente retorna para 240. E aí a gente voltar aqui e atualizar a nossa página, a gente vê, né, que nosso grupo agora começou a ocupar mais espaço e ele empurrou os elementos que estavam do lado dele. Então aí é só para a gente entender essa questão do plano, o que está acontecendo. Se eu viesse aqui no nosso floating group agora, só para a gente fazer o último exercício. Floating group, vou botar aqui 500 pixels agora, só para a gente ver. Nosso floating group, ele vai passar aqui por cima de tudo agora, né? E vai estar em outro plano, porém sem empurrar nenhum elemento que está ali atrás. É basicamente isso. Vamos retornar ali nossos elementos para 240 pixels todos, eles ficarem um em cima do outro exatamente, e aí a gente conseguir construir agora as ações para que nosso elemento ele recue quando a gente quer, o nosso floating group ele cresça, né, sem impactar embaixo, e a gente fazer essas configurações. Pessoal, a melhor forma da gente atingir esse comportamento que a gente está esperando é fazendo o uso de custom states. Então, primeiro, o que são custom states e depois por que é a melhor forma da gente fazer isso, né? Primeiramente, custom states nada mais são, como o próprio nome diz, são estados personalizados. Custom states são variáveis temporárias que a gente consegue criar aqui no nosso front-end, né? Que o usuário está utilizando, que a gente consegue utilizar como condicionais ou informação para a gente conseguir executar alguma ação, por exemplo. E para ficar um pouco mais claro, obviamente vamos mostrar isso na prática. Então, onde que a gente consegue acessar os nossos custom states? Custom states, eles vivem na nossa página e eles podem ser criados em qualquer elemento que a
gente quiser. A gente pode criar custom states na nossa página, qualquer grupo, em qualquer elemento que a gente quiser, a gente pode acessar e criar um custom states. Então, se a gente vem aqui nesse nosso grupo flutuante, os custom states eles vivem aqui nessa sinalzinho de informação. Se a gente clicar aqui, a gente vê que a gente tem a possibilidade de adicionar um novo custom state. Clicando aqui, ele vai dar uma opção, né, da gente criar um estado personalizado novo. E aqui eu vou escrever menu lateral. E esse custom states ele podem, assim como nossos bancos de dados, informação que a gente tem no banco de dados, até nos option sets também, ele pode ter a característica de texto, número, data e também ter características dos nossos bancos de dados, né? Então, usuário e todas essas tabelas que a gente quiser criar. Para esse exemplo específico, vamos começar com sim e não, que é basicamente o que a gente vai precisar verificar, né? A gente vai precisar de uma condicional para verificar um estado, sendo ele sim, a gente vai executar uma ação, sendo ele não, a gente quer executar outra. Então aqui, criando sim e não, a gente pode criar. E simples assim, a gente cria um novo custom state. Antes de a gente entender o porquê que a gente criou ele, como que a gente atualiza a informação dele, como que a gente atribui um valor a esse custom state, alguns comentários aqui para a gente fazer sobre eles, né? Como eu comentei, custom state a gente pode criar em qualquer elemento. A gente criou um custom state aqui no nosso floating group. Eu poderia criar um custom state a partir daqui do meu grupo painel principal. Eu viria aqui e criaria um novo. Posso ver que eu já não vejo mais aqui o custom state que eu criei aqui no meu floating group. Eu consigo acessar todos os meus custom states que eu criar através dos meus workflows, para atualizar eles e tudo mais. Porém, quando eu quero encontrar eles, né, muitas vezes se eu criar o custom state lá num último elemento que está escondido dentro de um grupo, isso aí só dificulta a gente encontrar esses elementos. Então, é uma boa prática a gente sempre criar nos elementos maiores que a gente conseguir. Muitas vezes criar na nossa própria página, aqui no meu floating group, que é um elemento importante, né, ele vai ser um elemento bem acima da nossa hierarquia aqui, eu criei ele aqui no nosso floating group. Então, sempre buscar criar em elementos que fazem sentido e muitas vezes crie na própria página, né? Que você já vai ter todos os seus custom states armazenados diretamente na página. Fica muito mais fácil você encontrar onde que eles estão depois. E com o nosso custom state criado, né? Explicando novamente o porquê agora que a gente utiliza custom states. Bom, aqui a gente tem um custom state sim e não. E aí o que a gente vai querer fazer é utilizar esse custom state como uma variável. Então, quando esse custom state for sim, eu quero que esse meu elemento ele se comporte de certa forma, ele tem um tamanho x. Quando ele for não, eu quero que esse elemento tenha um tamanho 2x, por exemplo, que é exatamente o que a gente vai querer fazer. Eu não conseguiria fazer isso através de uma ação simples nos nossos workflows. Nas ações eu consigo aparecer com um elemento, esconder um elemento, mas trazer condicionais assim que dependem de uma certa variável, eu preciso dessa variável. E o custom state funciona muito bem para isso. Ele, diferentemente de uma informação do banco de dados e tudo mais, ele é uma variável temporária, como eu comentei. Então, quando a gente coloca um dado, né, atribui um dado a esse custom state durante a navegação do usuário e o usuário atualiza a página e recarrega a página, esse custom state ele volta para o estado inicial dele. Então até aqui a gente tem uma possibilidade de colocar aqui um estado padrão. A gente pode definir aqui, por exemplo, como não sendo estado padrão. Se em algum momento eu criar uma ação de acordo com alguma ação do usuário que vai mudar esse custom state para sim e ele atualizar a página, quando ele atualizar a página, todos os custom states retornam para o valor inicial deles. Então essa é uma característica muito importante da gente ter ciência do funcionamento dos custom states, como é que eles funcionam quando a gente for criar as nossas ações. Feita toda essa introdução sobre custom states, vamos colocar ele na prática, né? Então antes só quero alterar esse valor de não para sim, quero que ele fique o padrão dele como sim, vai ficar um pouco mais compreensível e legível ali quando a gente for criar a nossa ação. Então, a ação que eu quero criar nesse momento, eu quero que a nossa barra lateral ela encolha quando tal condição for verdadeira e eu quero que ela tenha o tamanho inteiro dela quando a outra ação for verdadeira. Isso eu vou precisar fazer tanto para o nosso floating group quanto para aquele elemento que está embaixo dele. Eles praticamente são irmãos, eles vão dar juntos o momento inteiro. Então eu preciso criar uma condicional, a gente pode vir aqui em condicionais, adicionar uma condicional e dizer que quando o floating group A, e aqui a gente consegue acessar aquele custom state. Então acessando o custom state menu lateral, quando ele for não, menu lateral, quando eu falar que eu não quero o menu lateral, só para ficar um pouco mais legível, a gente entender um pouco melhor, eu quero falar que a minha largura não vai ser mais 240, ela vai ser 80 pixels. E isso, eu vou repetir essa mesma condicional, copiar essa expressão, vou vir aqui no nosso grupo menu, né, que é a nossa barra que é lateral que está embaixo do nosso grupo flutuante, e vou copiar ele aqui também. E aqui a mesma coisa, vou falar que a largura mínima, nesse caso, é 80 pixels. Perfeito. E agora a gente precisa ter alguma ação
que vai alterar, né, atribuir esse valor não para esse nosso custom state. Então, para isso, eu vou adicionar um ícone aqui na nosso floating group. E aí, só garantir, né, na hora que a gente pegar e arrastar, garantir que de fato ele entrou no floating group. Como a gente está trabalhando com floating group, ele está em um outro plano, às vezes o Bubble ele não entende muito bem quando a gente copia e arrasta, mas dessa vez o ícone ele veio certinho aqui já no nosso floating group, então tudo certinho. Então aqui eu vou procurar nosso ícone das setinhas, né? A gente pode colocar aqui angle, e a gente quer essa setinha aqui para a esquerda. E esses nomes todos, né? Se vocês baixaram aquele material com a lista de ícones, vocês podem encontrar, né, esses nomes aqui facilmente naquela lista, para saber qual ícone é e procurar ele mais facilmente, ao invés de ficar olhando aqui todos os ícones e ir buscando. Então aqui a gente criou esse ícone, vou só colocar ele, ajustar o layout dele, jogar ele aqui para a nossa direita. E agora, nesse ícone, eu quero criar uma ação quando a gente clicar nele, né? Então a gente pode começar um workflow aqui quando a gente clicar nesse ícone. E aí o que eu quero fazer é basicamente setar um custom state, né, quando a gente clicar naquele ícone. Para a gente acessar os nossos custom states aqui nas nossas ações, basta a gente vir aqui em ações de elemento, porque os nossos custom states vivem dentro dos nossos elementos, e a gente pode aqui setar um custom state. Então a gente vai definir um custom state nessa ação. Definindo o custom state, a gente tem que procurar onde o nosso custom state está. Ele está no nosso floating group A e ele é o nosso custom state menu lateral. Aqui ele já pergunta qual que é o valor que a gente quer configurar. Nesse momento aqui, vou colocar o valor como não, só para a gente fazer o teste. No momento que eu clicar no ícone, eu vou configurar o valor não para o nosso custom state. E a gente já viu, né? A gente configurou lá aqui o valor inicial do nosso custom state. A gente viu aqui no nosso floating group A e é um sim. Na hora que eu clicar, ele vai ficar não. Indo lá para o nosso front-end, para a gente fazer o teste, a gente clicando aqui no nosso ícone, ele ficou não, aconteceu o que a gente queria, né? Todos os nossos dois grupos, tanto o floating group quanto o grupo que está embaixo do floating group, eles encolheram e aí a gente teve nosso dashboard inteiro se expandindo quando a gente faz isso. Porém, se a gente clicar aqui no nosso ícone de novo, nada vai acontecer. A gente queria que ele crescesse novamente quando a gente clicasse. Para isso, a gente tem duas possibilidades. A gente poderia vir aqui nas nossas ações. Eu venho aqui nas ações, eu duplico essa ação, né? Então eu vou falar assim, quando o meu custom state for não, eu quero transformar ele em sim. Quando ele for sim, eu quero transformar ele em não, né? Posso colocar condicionais aqui para que essa ação funcione, né, com condicionais. Porém, uma forma mais simples de a gente fazer com uma ação só é da seguinte forma. A gente tem uma ação só, que sempre que a gente clicar naquele ícone, ele vai ser executada. E eu não quero mais setar um valor não fixo, né? Então, para a gente fazer com que, caso o valor seja sim, eu quero configurar não. E caso o valor seja não, eu quero configurar sim. Uma forma que a gente pode fazer isso, né, que o Bubble trabalha de uma maneira que somente o Bubble se entende, a gente vem aqui, chama nosso custom state novamente. Então, floating group, custom state is no. A gente define essa regra dessa forma, e aí quando a gente testar aqui no nosso front-end, a gente vem para cá, a gente clica aqui, clicar de novo no nosso elemento, a gente vê que ele trabalha, né, com uma única ação, ele entendeu o que a gente está querendo executar. Então, fazendo essa regra dessa forma, a gente consegue fazer esse comportamento de toggle, né? Então, se sim é não, se não é sim. E continuando a configuração aí do nosso menu, super menu lateral, se a gente vier aqui analisar um pouquinho mais o que acontece, quando ele está reduzido, a gente vê que o nosso ícone ele também desaparece. Além disso, quando a gente passa o mouse em cima, aí o nosso menu lateral cresce. E quando o menu lateral cresceu, aí nosso ícone aparece, a gente pode clicar nele. Então vamos criar essas condições no nosso novo dashboard. Vindo para a aba Design, vamos colocar essas condicionais, né? Então a primeira condicional que eu quero fazer é a condicional para a gente passar o mouse em cima da nossa aba lateral, ela crescer em tamanho. E aí, como a gente viu, o que cresce em tamanho quando a gente passa em cima é apenas o nosso grupo flutuante, porque o nosso dashboard como um todo, ele não muda de tamanho, né? Ele só vai mudar de tamanho quando a gente clicar de novo no nosso ícone. Então, a nossa condicional vai ser aqui no nosso grupo flutuante, e a condicional que eu quero adicionar é que quando esse floating group A, is hovered, quando ele for hovered, ou seja, quando a gente passar o mouse em cima dele, eu quero que a nossa largura, seja de 240. Então, assim, passamos o mouse, o nosso floating group ele vai voltar para a altura dele. Porém, o nosso grupo de baixo ele não vai retornar. E as outras duas condições que a gente ainda precisa adicionar são ambas referentes ao nosso ícone, né? Então, o que acontece com o nosso ícone? Quando a nossa barra lateral for pequena, eu quero que ele suma. E quando a gente passar o mouse e ela crescer, eu quero que ele esteja ali visível e com uma setinha para o outro lado para a gente clicar. A gente poderia falar, né? Se o custom state for não, a gente vai sumir com esse ícone.
Porém, se a gente fizer isso, na hora que a gente clicar nesse custom state, o ícone vai sumir, a gente nem vai conseguir clicar mais nele, então ele vai desaparecer. E a gente vai passar o mouse em cima da nossa barra lateral, a gente não está mudando o custom state quando a gente passa o mouse em cima da barra lateral, a gente simplesmente está aumentando a largura dela, então a gente não veria mais o ícone. Então a condição aqui para esse ícone sumir tem que ser referente à largura da nossa barra lateral. Então eu vou fazer aqui uma condição dizendo que quando a nossa floating group A, a largura dele, for menor ou igual a 239, né? Nossa barra lateral tem 240 quando ela está grande. Quando ela for menor que 239, ou seja, quando ela começar a reduzir, eu quero que esse ícone seja invisível. E aí, para a gente garantir que ele colapse, né? Então, colapse quando for invisível, a gente tem que marcar essa caixinha daqui. Então, agora ele já está sumindo quando a gente tiver essa barra lateral tiver menor do que esses 239. E aí, além disso, a outra condição é que quando a gente tiver, né, o nosso custom state em não, aí sim eu quero mudar o nosso ícone. Então, vou adicionar aqui uma nova condição. Pode colar, né, a nossa condição padrão do nosso custom state. Quando for não, eu quero alterar o quê? Eu quero mudar esse ícone aqui. E aí, o ícone que eu quero trazer é esse angle aqui para a direita. E aí assim a gente pode verificar como é que ficou todas as nossas ações no front-end. Front-end atualizado aqui, vamos testar. Então clicando aqui, a gente vê que a nossa barra diminuiu, a gente não está vendo mais o nosso ícone. Quando a gente passa o mouse em cima, nossa barra cresce e a gente vê o nosso ícone. Tirei o mouse, sumiu, coloquei o mouse, apareceu. Cliquei no nosso ícone, nosso dashboard cresceu, nosso ícone voltou ao normal. Então, pessoal, funcionando certinho, dashboard aqui com uma barra lateral super dinâmica, bem interessante. Então, de volta aqui ao nosso painel, vamos continuar construindo aqui os nossos elementos da nossa barra lateral. Então, o próximo elemento que a gente tem, né, é a nossa imagem. Então, vamos adicionar aqui uma imagem diretamente aqui no nosso floating group, analisar se ela realmente caiu aqui dentro do nosso floating group. E aí, a nível de layout, vamos buscar, né, lá no nosso aplicativo finalizado, a gente pode vir aqui, pegar o endereço dessa imagem e aí colar esse endereço aqui. Vai trazer a imagem aqui. A gente não está vendo ela porque ela provavelmente está branca aqui, né? A gente está com fundo branco. A gente já ajusta isso também. E aí, vou deixar aqui como largura mínima 0 e aí vou colocar 196 de largura máxima. E aqui de altura, a gente pode colocar 32 e aí colocar uma altura fixa de 32 para essa imagem nossa. E aí, só para a gente começar a enxergar ela, vou alterar aqui a cor do nosso floating group, colocar aqui no mais escuro, só para a gente começar a ver. E a gente consegue ver aqui a nossa imagem agora. Perfeito. Nosso próximo elemento que a gente tem aqui também, a gente analisar, a gente tem uma barrinha aqui, né? Tá separando aqui nossa imagem do nosso menu. Vamos adicionar isso. Nada mais é do que um shape, né? Se a gente adicionar aqui um shape, a gente vê que ele já vem como uma linha. O que eu quero é que ele não tenha uma largura mínima, ele se estenda ao máximo, depois a gente consegue colocar umas margens do lado, e de altura ele vai ter uma altura de 1. E aí tá finalizado. E aí vamos aproveitar para dar uma ajeitada aqui na nossa barra lateral, né? Assim como a gente adicionou aqui no nosso header, a gente colocou um padding de 24 de todos os lados. Para ficar padrão, depois a gente também adicionar aqui no centro, vamos adicionar aqui no nosso floating group também esses 24 padding. E aí a gente começa a ter uma padronização nos nossos aplicativos também. A gente ganha um espaço ali com um pouco mais harmônico. Perfeito. E ainda, só que ainda a nossa imagem está colada, né, com esse nosso shape aqui que a gente adicionou. Então esse shape aqui que eu vou fazer, eu vou colocar uma margem superior e uma inferior de 24 aqui de margem e a gente ganha um espaçamento. Perfeito. Aí, se a gente mais uns mínimos detalhes aqui, né? A gente também tá colado aqui o nosso ícone. Legal a gente pode colocar uma margem embaixo. E aí, eu quero que esse ícone fique mais próximo ali, né? Então a gente pode pegar uma margem e colocar uma margem negativa nele também. Então, se eu ver aqui uma margem negativa, na verdade, de 16, ele já sobe um pouco, ele vai comer ali, né, o nosso padding. Então ele está negligenciando aquele padding que a gente colocou e está indo um pouco mais para cima. E eu também quero colocar, né, na direita, né, porque aí ele fica um pouco mais para o cantinho e aí ele já se encaixa ali do nosso lado. Então, e aí aqui a nível de tamanho, vou colocar um 24 para ele ficar menorzinho. Já fica bem mais parecido com o que a gente tem lá no nosso outro aplicativo. E dando continuidade, o que vai ficar faltando para a gente construir são os nossos menus. E para isso, vou adicionar aqui então um grupo. A gente pode pegar um grupo, arrastar e soltar para cá. Esse grupo é onde a gente vai colocar o nosso ícone e o nosso texto, basicamente. Então ele vai ser um grupo em linha, que a gente vai querer
que coisas caibam aqui em linha. A largura dele a gente pode deixar que ela ocupe o máximo que ela conseguir de largura. E de altura a gente pode colocar aqui uns 52. Perfeito. E aí a gente já tem aqui o nosso elemento, ele está ocupando a menor altura possível e perfeitas configurações. Assim a gente pode adicionar agora o nosso ícone. A gente pegar um ícone, adicionar aqui dentro, pode centralizar esse ícone e aqui a gente pode colocar uma casinha, só para a gente ter bem parecido. E aí do lado desse ícone a gente pode adicionar um texto. Adicionando o texto, novamente a gente pode colocar ele centralizado no nosso grupo. E eu quero que ele ocupe o maior espaço possível, né? E eu quero que ele não tenha nenhuma altura mínima, simplesmente caiba o conteúdo que a gente está colocando ali. A nível de tamanho, 14 pixels, vou só mudar o texto para a gente conseguir enxergar um pouco melhor o que a gente tem ali. Nosso ícone também. Terá aqui para uma cor um pouquinho mais clara do nosso ícone. Depois a gente padroniza essas cores perfeitamente. Eu vou alterar o nome para dashboard. E agora a nível de espaçamentos, a gente pode clicar aqui no nosso grupo, colocar um gap e a gente coloca um gap aqui de 8, só para dar um pequeno espaçamento aqui do nosso elemento. Vamos só para finalizar, a gente tem aqui ainda, né, a gente está construindo esse menu e aqui embaixo a gente tem mais um botão. Aqui esse de cima seria basicamente replicar, né, os outros, basicamente. A gente vai elaborar um pouco mais isso, então não quero colocar muito esforço agora, mas eu quero criar esse grupo aqui de baixo, porque ele tem uma configuração diferente, né? Então, para isso funcionar, no nosso grupo, a gente quer que vários elementos estejam aqui em cima, porém a gente vai ter um elemento lá embaixo só. Para isso, o que a gente pode fazer é duplicar esse elemento aqui, só para a gente ter um outro elemento aqui, um menu. E aí a gente quer que esse elemento aqui, por exemplo, que seria o nosso elemento sair, né? Sair, e aí aqui a gente vai ter um sign out, um elemento de sign out aqui para sair. E esse elemento a gente quer que ele esteja lá no fundo da nossa página. Para isso, o que a gente pode fazer? A gente pode criar um grande grupo, que ele vai ocupar tudo isso daqui, então ele vai se expandir, e a gente vai pedir para esse elemento ficar no fundo desse grande grupo. Essa é a melhor forma da gente fazer isso. Então a gente tem esse grupo H, que é esse nosso grupo sair. Se eu clicar com o botão direito aqui e adicionar um novo grupo nele, então eu vou colocar mais um grupo de coluna para ele ficar dentro. E aí nesse grupo I que a gente criou agora, eu posso vir aqui em layout e dizer para ele ser mais alto possível. Ele vai estar o mais alto possível. E aí quando eu vier agora, eu posso vir aqui nessa configuração e falar para todos os nossos elementos dentro desse grupo começarem lá de baixo. E aí a gente já tem essa configuração bem parecida com a nossa barra lateral do aplicativo oficial. Vamos ver como é que essa bagunça vai ficar lá no nosso front-end? Então dando um preview aqui, vamos atualizar aqui a nossa página. Atualizando a página, tá aí, tá bem legal, interessante. Agora, ao momento que a gente clica aqui, é uma bagunça, né? Porque a gente não criou nenhuma configuração. Então vamos pensar o que a gente precisa fazer, né? Quando a gente reduzir a nossa barra lateral, a gente precisa que essa imagem, ela fique só essa bolinha pequena aqui, ou seja, basicamente uma outra imagem, né? A gente precisa de uma outra imagem só com essa bolinha. E além disso, o nosso ícone e o nosso texto ele precisa sumir e o nosso ícone vai ficar somente ele ali. E aqui é a mesma coisa. Então vamos adicionar essas configurações lá no nosso editor. De volta aqui ao nosso editor, o que a gente quer fazer é que basicamente esse texto aqui suma quando a nossa barra lateral for pequena. Novamente, a gente tem duas condições que a gente poderia utilizar. A condição do nosso custom state, quando ele for não, ela sumir, e a condição da nossa largura do nosso floating group. Porém, novamente, assim como a gente fez no ícone aqui, né, a gente precisa utilizar a largura aqui, porque quando a gente passa o mouse em cima da nossa barra lateral, a gente quer que esse elemento volte a aparecer. Então, para isso, a gente precisa usar a nossa largura como condição e não o nosso custom state. Então, vou copiar aqui do nosso ícone, nosso condicional, e vou colar aqui no nosso texto. E eu vou falar que ele vai ser invisível quando essa condição for verdadeira. Novamente, a gente precisa colocar para ele colapsar quando ele for invisível, e assim ele tem a configuração que a gente quer. E aqui embaixo, fazer a mesma configuração, colapsar quando ele for invisível e adicionar condicional. Quando o floating group for menor do que 239, ele não vai ser visível. E agora nos resta a condição aqui, ultimamente da nossa imagem, né? Então, a mesma condição, quando o nosso floating group for menor do que 239, o que eu vou querer fazer agora, eu vou mudar a minha imagem, né? Então, eu vou querer vou pegar uma imagem, eu quero pegar essa imagem aqui, só que eu não consigo pegar ela aqui, fica meio ruim. Na hora que eu vou pegar ela, nossa barra lateral some. Então, se a gente vier aqui no nosso editor do nosso aplicativo finalizado, o modelo, e a gente vier aqui em File Manager, onde estão os nossos arquivos, a gente tem esse arquivo 4. Clicando aqui, já vai abrindo uma outra aba, a gente copia essa URL e a gente pode utilizar daí essa URL aqui para nossa imagem
segunda imagem, já vai aparecer aqui. Aí, perfeito, vamos testar isso no nosso front-end. Vindo aqui para o front-end, atualizando a nossa página, a gente já tem aqui agora, né? Vamos testar mais uma vez. Clicando, a gente vê que a nossa imagem alterou. Se a gente passar o mouse e voltar, a gente vê que a gente está tendo uma movimentação que a gente não quer. A gente reparar, tudo está subindo, né? Então, aqui a nossa imagem sobe, isso aqui sobe. Muito provavelmente, quando esse ícone aqui ele está sumindo, ele está colapsando e não é algo que a gente quer nesse momento. A gente quer que ele suma, mas ele não colapse, né? Então vamos ajustar isso. A gente vê aqui, vamos analisar se é exatamente esse o ponto. A gente vem aqui, a gente vê que exatamente ele está colapsando quando ele está sumindo. Então a gente tirar essa caixinha, basicamente o que ele vai fazer? Ele vai sumir, mas vai ser como se ele ainda estivesse ali, ele só não está aparecendo. Então ele não vai fazer com que as outras coisas subam quando ele some. Então vamos testar só para ver se essa condição for verdadeira. A gente vê que a gente já tem um muito mais desejado e a forma como a gente quer. E agora vamos para alguns pequenos microajustes aqui, né? Se a gente passar o mouse e ver, né, nossa aba está crescendo muito rápido aqui. Quando ela cresce rápido, parece que tem até alguns bugzinhos assim que o nosso texto some, mas ele tenta ali para baixo. Então vamos fazer com que essa movimentação seja um pouquinho mais sutil, né? O que está mudando quando a gente passa o mouse é a largura na nossa barra lateral, né? Então a gente pode colocar uma animação, né, nessa barra lateral de quando a largura alterar, ela vai fazer uma animação para que essa largura aumente ou reduza. Para a gente fazer isso, a gente pode clicar aqui nessa Floating Group, a gente vê aqui em aparência, aqui embaixo a gente tem uma configuração, a gente pode selecionar uma transição, né? Uma transição para alguma coisa. Então aqui a gente pode selecionar uma transição para nossa largura e aí ele já vai trazer aqui uma duração de 200 nesse formato de easy aqui. E eu vou deixar assim, a gente testar no front-end, a gente vai ver que agora, né, ela já desce mais devagar e a gente já tem um movimento mais sutil aqui da nossa barra lateral. Porém, agora a gente analisar a nossa imagem, a hora que a gente passa o mouse, a imagem ela tenta crescer um monte e aí ela troca de imagem. Ela cresce e aí troca de imagem. Por que isso? Porque a nossa imagem maior, a gente configurou, vamos lá no nosso back-end para a gente ver, a nossa imagem maior aqui, ela está com uma condicional, né? Então essa imagem, que é a imagem que a gente tem, ela tem uma condicional de que quando a nossa largura for menor que 239, a gente vai trocar para essa imagem aqui. E aí trocou para 239, que é mais ou menos aqui, né? Então essa imagem que é um quadradinho pequeno, ela vai se estender um monte e depois vai reduzir, né? E não é o que a gente quer que ela fique ali no quadradinho, o tamanho certo dela. Então, o que a gente pode fazer, quando essa condição for verdadeira, além de a gente trocar essa imagem, a gente alterar também a nossa largura máxima, que no momento está 196. Na verdade, eu quero que ela fique só em 32, né? Aí a gente vai ter um quadradinho ali que vai ser a nossa bolinha, que vai ter uma altura de 32 e a gente coloca uma largura máxima de 32 também, e ela sempre vai ficar naquele tamanho. Então, posso adicionar aqui uma largura máxima, a gente coloca aqui de 32, e aí vamos ver como é que isso fica no nosso front-end. Atualizando aqui, a gente já vê que a gente já tem uma movimentação bem mais sutil, a gente não tem mais aquela movimentação brusca, o que é exatamente o que a gente queria. Bacana, pessoal, evoluímos bem aqui já, nossa barra lateral praticamente pronta aí nas configurações que a gente quer. O que eu quero fazer aqui agora é o seguinte, quero deixar esse dashboard mais bonito. Ele tá horrível da forma como tá, mas facilita muito para a gente enxergar, né, onde que tá a delimitação de cada coisa. Então, primeira coisa, a gente vai deixar ele bonito. Segundo, a gente vai vou ir trabalhar na responsividade. Então, se eu apertar aqui com o botão direito em inspecionar, a gente entra aqui no modo para a gente conseguir reduzir o tamanho da tela. Então, eu vou querer trabalhar aqui nessa responsividade, né? A gente está reduzindo aqui a tela, a gente vê que não está acontecendo da forma como a gente quer, né? Então, a gente vai trabalhar aqui nisso para que a gente consiga essa responsividade. A gente já vai criar o nosso menu mobile também para a gente ter nosso menu quando a gente está usando o celular. E aí, depois disso, a gente vai fazer a nossa navegação aqui pelos nossos menus. Então, bora lá. Primeira coisa, para a gente deixar bonito, eu não vou aqui elemento a elemento, deixar esses elementos bonitos. A gente tem o nosso painel lá já pré-pronto. O que eu quero fazer com vocês podem analisar exatamente como é que tá todos os nossos elementos lá, mas como é que a gente vai fazer aqui é da seguinte forma. A gente pode vir aqui no nosso painel pronto, a gente vem aqui nos nossos estilos. Em todos os nossos estilos aqui, a gente pode procurar nossos estilos de grupo. Os grupos que eu vou querer copiar por enquanto vai ser o grupo escuro, padrão escuro. Então a gente pode copiar, a gente vem no nosso elemento, a gente vem em estilos, a gente vem no nosso aplicativo que a gente está construindo, vem em estilos, a gente pode colar. Já veio o nosso grupo escuro. Além dele, eu quero copiar esse grupo vazio também. Então você pode copiar o grupo vazio, colar o grupo vazio. A gente vem também em páginas. Eu quero pegar uma página, né? Nosso padrão de page, copiar o padrão de página e colar o padrão de página. E por fim, nosso elemento de texto padrão, vem texto, e aí o texto padrão, copiar, colar aqui.
A gente tem o texto H1 também, que a gente pode copiar e colar aqui. E por fim, um ícone aqui. A gente tem ícone, a gente pode copiar e colar. Isso aqui abre as possibilidades para a gente simplesmente vir aqui no nosso dashboard. A gente tem aqui o nosso... Faltou um elemento, nosso elemento de floating group. Então a gente tem o floating group, e a gente tem o floating group escuro. Copiar, a gente vem aqui nos nossos estilos, e a gente cola nosso floating group. Isso habilita a possibilidade de a gente vir no nosso design, vem aqui nos designs, e a gente consegue selecionar os estilos que a gente quer. Nosso floating group, a gente coloca o floating group escuro aqui. Aqui nesse grupo grande, a gente já pode tirar ele também e colocar um grupo vazio. A gente não quer que ele apareça. Nesses grupos pequenos aqui, mesma coisa. A gente consegue colocar um grupo vazio. Já some esse grupo de baixo também um grupo vazio. E aqui a gente consegue colocar nosso texto padrão, nesse textinho. E aqui embaixo também, texto padrão. E aqui a gente pode colocar o nosso ícone padrão. Vem aqui, ícone padrão. Aqui em cima também, ícone padrão. Aqui no nosso íconezinho aqui em cima, mais uma vez, ícone padrão também. No fundo, a gente pode pegar a nossa página como um todo, seleciona a página, a gente tem a página padrão, ela já pintou a nossa página da cor que a gente quer. E aí aqui a gente tem nossos grandes grupos. Pegando aqui a nossa página, nosso painel principal, esse painel principal, lembrando, né, ele tem alguns paddings aqui. E aí o ponto de atenção quando a gente coloca estilos é essa questão dos paddings, né? A gente altera o estilo ele também tem atrelado a ele, muitas vezes, algum padding. Então eu tenho aqui esse grupo escuro, por exemplo, tem 24 de padding. O grupo vazio tem 0 de padding. Então, quando a gente altera, ele também altera o padding. E como a gente tem nesse grupo, página principal, a gente tem 8 de padding em cada lugar. No momento que a gente vier aqui e alterar, né, para um grupo vazio, que é o que eu quero nesse lugar, ele vai alterar, né, nossos 8 de padding. Eu tenho que trazer esse 8 de padding novamente. Perfeito. E aí, continuando aqui, vindo aqui para a nossa cabeçalho principal, aqui eu vou jogar um grupo vazio. E aí, vindo no header, nosso header, ele vai ser um grupo escuro padrão. E o nosso dashboard também vai ser um grupo escuro padrão. A gente tem aqui esse nosso elemento que ainda está com um grupo de wire, texto wire, a gente vai colocar um texto H1 aqui nesse grupo. E aqui esse outro grupo que ainda está azul, a gente coloca um grupo vazio. Por fim, a gente tem aqui esse grupo que está azul aqui, esse grupo wire, vamos colocar um grupo vazio aqui também. E para finalizar, a gente tem esse textinho aqui. Talvez tenha esquecido de alguma coisa, se tiver também, depois a gente ajeita, mas, né, aqui fica já a nossa layout aí muito mais bonito e agradável. Então tá aí, pessoal, layout muito mais bonito. Novamente, a gente vai focar aqui na parte da responsividade, nas partes das lógicas, na parte de construção. Parte de design, né, a gente libera para vocês já todo o editor, então vocês podem acessar o editor, vocês conseguem ver como tudo foi construído. Então essa parte de criar cor, sombras, bordas, arredondamentos é completamente relevante, a gente está falando sobre isso aqui. Então a gente faz dessa forma aí para acelerar o nosso processo de aprendizado. E mesmo assim vocês têm acesso a todo o editor. E aí, só para a gente ver como é que isso ficou no front-end, dando aqui um refresh na nossa página, atualizando a página, vamos ver rapidamente. A gente vê que já outro nível, né? A gente está falando de outro nível de aplicação, né? Que a gente pode fechar aqui agora. Tá aí a nossa barra lateral. Então, assim, ficou realmente alto nível aqui de design. Fechada essa nossa parte de design, como a gente tinha comentado, o próximo passo para a gente é a gente construir a nossa responsividade, né? Ou seja, vamos analisar aqui como é que o nosso aplicativo está se comportando quando a gente vai reduzindo o tamanho da nossa tela. Vamos vendo quando que são os momentos adequados aqui para a gente fazer alguma adequação nos elementos que a gente tem na tela. E aí a gente coloca isso lá no nosso editor como condicionais dos nossos elementos, como a gente já aprendeu a fazer. Então aqui reduzindo, né, nossa tela para a gente fazer essa análise, podemos reduzir aqui. E aí a gente pode pensar que chegando aqui em torno, vamos ver, em torno de uns 880, eu acho que já seria legal essa nossa barra lateral ela encolher para que a gente ganhe mais espaço aqui no nosso ambiente central. Então a partir de aqui 880, o comportamento que a gente quer, que essa barra encolha, e aí a gente consiga acessar ela só através do nosso floating group. E aqui um ponto de atenção, quando a gente está em mobile, a gente não tem o comando de hover, né? A gente não consegue fazer um hover, a gente só consegue clicar nas coisas. Então a gente também precisa criar uma ação aqui na nossa barra lateral para que a gente consiga acessar ela novamente. E aí a gente pode colocar uma ação até no nosso próprio ícone aqui em cima, nossa imagem. E a gente faz isso aqui daqui a pouquinho. Continuando analisando aqui, né, reduzindo, outro ponto que a gente pode também pensar
Vamos ver. Reduzindo aqui, já seria legal talvez esse nosso nome sumir, né? Aqui nesse momento. Então, a gente pegar aqui uns 640, a gente pode estar sumindo com o nome, ficar só com a imagenzinha aqui. Vai ficar um pouco mais bonito aqui o nosso design, mais encaixado. E aí, continuando reduzindo, né? A gente pensar que a gente já vai estar assim o nome aqui. Reduzindo, a gente pode reduzir um pouco mais. Acho que chegando aqui em 520, a gente já está num tamanho pequeno o suficiente para a gente fazer uma mudança para nosso mobile 100%. Então, a gente pode sumir aqui com essa barra lateral e aparecer com o nosso menu mobile em cima. Então, vamos replicar isso, né, para o nosso editor. Então, voltando aqui para o nosso editor, como a gente já aprendeu, a forma como a gente aplica esse tipo de condição são nas condicionais dos nossos elementos. E o primeiro condicional que a gente pode adicionar é aqui no nosso menu, né, no nosso menu que está embaixo do nosso grupo flutuante. Então, clicando aqui no nossa barra do menu, a condição que a gente quer adicionar é a condição da largura de página atual, largura da página atual, for menor ou igual a, e aí a gente tinha definido 880, se não me engano. E aí aqui o que a gente quer alterar, a gente quer que a condição fique similar a essa daqui, né? Quando a gente, a mesma condição quando a gente tem nosso custom state, ele tá como não, que é a gente mudar a nossa largura para 80 pixels, né? Ela ficar naquele tamanhozinho menor. Então aqui a gente pode também trabalhar com isso, a nossa largura mínima não vai ser mais 240 e sim 80 pixels. Assim ela já encolheu. E como a gente tinha comentado, a gente não tem a função de hover, né? Então a gente precisa acessar a nosso floating group quando a gente está em modelo celular. E aí, para isso, a gente pode clicar aqui no nosso floating group. A gente tem uma ação, nossa ação de aparecer, né, a nossa barra lateral, ela está aqui no nosso ícone. E a gente pode pegar essa ação e colocá-la também na nossa imagem. Então, começando aqui um workflow, a gente tem aqui do lado a ação do nosso ícone, que é basicamente colocar uma variável do nosso custom state de não, e é exatamente essa ação que a gente também quer colocar na nossa imagem. Assim, quando a gente clicar na imagem, a nossa barra lateral também vai aparecer e a gente consegue acessar ela quando a gente está em telas menores. Feito isso, nossa barra lateral já está completamente configurada, e aí a nossa próxima condição que a gente tinha comentado é em cima aqui do nosso nome, né? Então, mudar aqui, vou adicionar uma condicional, novamente condicional de largura de página, e aqui menor ou igual, e a gente tinha comentado de ser 640. 640, o que esse elemento ele vai ficar invisível, eu não quero que ele apareça mais, então invisível, e a gente não pode esquecer de colapsar esse elemento, então que essa caixinha aqui esteja marcada. Colapsando o elemento, aqui a condicional já está aplicada, vou copiar aqui essa expressão, e aí para finalizar, a gente tem a expressão no nosso floating group e no nossa barra lateral, né? Então a gente quer que isso aqui agora suma 100%. A gente pode adicionar mais uma condição aqui no nosso grupo, adicionar mais uma condição, agora a aba de 640, e eu quero que ela seja invisível. E aí garantir também que ela colapse quando for invisível. E aí analisando nosso floating group, a gente quer a mesma condição nele, né? Então a gente quer que ele suma também. Então eu vou colar aqui a nossa expressão, 640, quero que o floating group desapareça quando a gente chegar nessa largura. Novamente, aqui o nosso floating group ele não tem essa condicional de colapsar porque ele está em um outro plano, então a gente não precisa nem configurar isso. Feitas as configurações iniciais, vamos ver como é que isso ficou de fato no front-end. Então voltando aqui para o nosso front-end, vamos atualizar nossa página. Já estamos aqui com nosso tamanho em 1100 pixels e reduzindo, né? Nosso primeiro breakpoint é em 880 pixels. Então atingindo ali 880 pixels, opa, aí a gente já tem o nosso dashboard expandindo aqui no fundo, né? Porque a nossa barra lateral, quando bate 880 pixels, a largura mínima dela vira 80 pixels só, né? E aí a gente ganha mais espaço. E a partir de 880 pixels também a gente tem agora, como a gente tem uma ação aqui na nossa imagem, a gente consegue clicar nela e a gente consegue ter acesso à nossa barra lateral. Então, perfeitamente funcionando também para tablets, por exemplo, aqui já tamanhos menores, né? E aí a gente reduziu, a gente tem um outro breakpoint em 640 pixels. Com 640 pixels, a gente quer que some nosso nome, né? Sumiu nosso nome, mas a nossa barra lateral também sumiu. Então, provavelmente, na hora que eu copiei ali, copiei a nossa largura de página e foi a mesma largura do nosso nome, né? Então a gente precisa ajustar isso. Ajustar isso rapidamente, a gente precisa vir aqui na nossa floating group. Então não é 640 aqui que a gente queria, na verdade é 520 pixels. E aqui no nosso grupo menu também não é 640, e sim 520 pixels. Eu vou atualizar aqui a nossa página. Atualizar a nossa página novamente. E aqui a nossa barra lateral agora já está visível, né, em uma largura menor. Então, perfeito, é o que a gente queria. E aí, atingindo 520 pixels, aí sim que a gente quer que ela some. Perfeitamente. Então, tudo certinho.
Agora o que falta pra gente é, em 520 pixels, a gente precisa que apareça mais um grupo aqui pra gente, que vai ser o nosso grupo do nosso menu mobile. Então vamos construir esse grupo agora. Voltando pro nosso editor, para a gente construir esse menu mobile, muito simples, a gente pode fazer uso desse nosso grupo aqui em cima. A gente pode estar copiando ele, vamos colar ele aqui, colar, e a gente já está com o nosso grupo aqui. Vamos só reordenar aqui para a gente ficar com a nomenclatura certinha e renomear esse grupo para header mobile. E aí o que a gente precisa aqui nele, basicamente a gente não vai utilizar nenhum desses nossos dois elementos, a gente pode estar deletando. E aí o primeiro elemento que a gente vai querer é colocar uma imagem, né? Então a gente pode vir aqui, soltar uma imagem e basicamente a imagem que a gente vai querer aqui, a gente quer uma imagem que ela seja sempre um quadrado, então a gente pode colocar uma largura fixa aqui de uns 44 pixels de altura também. A gente pode colocar que ele tem um ratio fixo, na verdade, 1:1, e ele vai ser sempre 44. A gente quer que ela fique centralizada e a imagem, ela é exatamente essa imagem que a gente está aqui na nossa condicional. Então a gente pode pegar ela aqui nessa imagem e colar aqui no nosso endereço. E aí a gente já fica com o nosso ícone certinho. E aí do outro lado, o que a gente precisa é de um ícone, né? Um ícone de um hambúrguerzinho padrão de menu mobile, né? Então aqui, layout, a gente pode botar centralizado também. E aí aqui a gente pode botar uns 40 pixels de altura e de largura. E assim já fica aí o nosso menu mobile. Perfeitamente, com os elementos já estruturados, o que falta pra gente agora é a nossa condicional, né? E a condicional que a gente precisa adicionar para que ele apareça. Então, ele vai aparecer quando a largura do nosso elemento, a página, for menor ou igual do que 520, exatamente 520, a gente quer que ele seja visível. E aí para isso a gente tem que garantir que ele não esteja visível quando a nossa página carregar, então a gente tem que desmarcar a seleção para isso, e a gente também tem que garantir que ele colapse quando ele não for visível. Feitas tais configurações, vamos ver como é que isso ficou no nosso front-end. Então voltando aqui para o nosso editor, vamos atualizar aqui a nossa página, a gente está em 627 pixels, reduzindo aqui para 520, nossa barra lateral já some, nosso menu aqui em cima já aparece, realmente tudo certinho, bonitinho. Aí algumas configurações, olhando aqui, que seria legal a gente fazer. O menu mobile, normalmente, ele não tem, né, essas bordas aqui, ela vai ocupar todo esse espaço, então é algo que a gente pode alterar. Ele também, esse arredondamento, acho que a gente pode tirar também, não é algo necessário. E aí, ao clicar aqui no nosso menu, no menu hambúrguer, a gente quer que abra, né, o nosso menu mobile aqui, o nosso floating group. Então vamos colocar essas ações aí e ver como é que isso fica também. Aí voltando para o nosso editor, no editor aqui a gente pode fazer aquelas edições iniciais, né? Então o que a gente quer nesse grupo? Na verdade a gente está com o padding, né? Esse padding está nos outros elementos. Então a gente pode estar tirando esse padding, colocando na verdade uma margem negativa aqui. Então se eu não me engano a gente tinha 8, né? No top, no bottom. E no bottom não, a gente não tem. A gente tem aqui na esquerda e na direita. Aí assim, eu acredito que a gente já vai ter um comportamento que a gente vai estar colado exatamente nas bordas. A gente avalia depois. E na aparência, a gente pode tirar esse roundness aqui também, para ele ficar quadradinho lá em cima, colado em cima. E a gente vê se foi o suficiente daqui a pouquinho. E aí a gente pode colocar uma ação agora, né? Quando a gente clicar aqui nesse elemento, a gente quer que o nosso floating group apareça. Então clicando aqui no nosso ícone, começar um workflow com esse ícone. E aí uma ação interessante que a gente pode usar aqui é a nossa ação de elemento. A gente pode usar a ação de toggle no elemento, que é basicamente, toggle é quando a gente quer fazer uma ação dupla, né? Algo vai abrir e depois vai fechar. É o comportamento de um toggle. Então aqui o elemento que a gente quer aplicar esse toggle é o nosso floating group. E aí, voltando para o nosso front-end, vamos atualizar aqui a nossa página e ver como que isso está ficando. Nosso menu, a gente já vê que ele está de fato colado aqui nas nossas bordas, bem mais uma cara assim de um menu mesmo, que eu prefiro assim. E aí, clicando aqui no nosso hambúrguer, a gente já vê aqui o nosso menu aparecendo normalmente. Aí o que seria legal, né? A gente também alterar nosso ícone aqui do nosso menu quando o nosso floating group estiver aberto. Então é o que a gente pode fazer agora. Vindo aqui, voltando para o nosso editor, indo aqui no nosso ícone, a gente pode colocar uma condicional de que quando o nosso floating group estiver visível, is visible, o nosso ícone, a gente pode alterar o ícone também. Então o nosso ícone, ele vai ser um X, cross. X é sempre chatinho de encontrar, tem que procurar aqui. Aqui achei o X e aí a gente já tem essa visão. Atualizando aqui a página, quando a gente clica, abre nosso floating group e aí a gente já tem aqui a nossa barra lateral, a gente fecha e fecha. Então perfeito, pessoal, a gente já está com todo o nosso
responsividade, menu mobile, tudo funcionando. E aí o que resta pra gente construir aqui o nosso menu para que ele fique de fato funcional. Pessoal, antes da gente dar continuidade no nosso tutorial, eu queria dar um recadinho para vocês, mas antes queria fazer um comentário. Provavelmente você que está aí fazendo esse tutorial, grande chance de você estar iniciando nessa jornada no low-code, começando a se profissionalizar. E nesse começo de jornada de profissionalização, a gente vê que existem dois pontos que podem acelerar muito o seu aprendizado, tanto a nível de conhecimento, e também outro ponto que pode potencializar os resultados que você vai ter no futuro. Então, o primeiro ponto que a gente vê é a questão do, de fato, comprometimento, né? Se comprometer com o aprendizado que você está tendo e muitas vezes se comprometer publicamente com esse aprendizado, né? Externalizando que você tá aprendendo essa coisa, vai, de fato, te gerar mais motivação e fazer com que você aprenda essa habilidade de uma forma mais rápida. E o segundo ponto vem dessa pura externalização desse conhecimento que você está adquirindo, né? Expor que você está estudando, que você está se especializando, está se profissionalizando, mostrar o que você tem feito, seus resultados, seus aplicativos nesse caso. Essa externalização, com o tempo, você pode colher bons frutos disso, né? De contatos que você vai fazendo, pessoas que vão se interessando pelo que você está fazendo, seu serviço. Então a gente vê que esses dois pontos são algo crucial, né? Muito importante hoje em dia e que eu e o Matheus a gente vê extrema relevância, né? A gente pratica isso no nosso dia a dia e a gente vê isso extremamente importante. Então, dito isso, eu e o Matheus aqui no No Code Startup, a gente está dando início a uma nova campanha. Essa campanha é a campanha #NoCodeInPublic. Ou seja, a gente está incentivando que vocês estão fazendo aqui nossos tutoriais, nossos cursos, né? Estão consumindo nossos materiais, seja pagos ou gratuitos, que tirem uma foto da evolução que vocês estão fazendo. Então, aqui o aplicativo, quando vocês finalizarem esse tutorial, ou agora mesmo, né? Tira uma fotinho, faz um videozinho rápido com o celular, posta isso na rede que vocês usam, seja Instagram, seja Twitter, LinkedIn, e aí coloca lá, #NoCodeInPublic, marca o No Code Startup também, que a gente vai estar compartilhando isso com a nossa rede. E a gente quer, de fato, que isso vire um círculo virtuoso aí, né? Que vocês publiquem isso, né? Isso gere mais engajamento, gere resultados futuros para vocês com os contatos que vocês vão fazer, com a visibilidade que vocês vão ter. E também para deixar essa jornada de aprendizado mais prazerosa, né? Compartilhando esse conteúdo, fazendo conexões. Então, pessoal, né? Terminando esse tutorial aqui, convido vocês, vamos entrar nessa nossa campanha, marque a gente. Para quem escutou, né? Quem está aqui comigo até agora, nesse vídeo aqui, deixa um comentário aí, né? Escreve qualquer comentário e bota #NoCodeInPublic e vamos começar com essa campanha aí, acho que vai ser bem legal. Então, pessoal, de volta aqui ao nosso painel, vamos primeiramente entender qual que vai ser a lógica, a estrutura que a gente precisa replicar, né, e construir aqui agora. Então, basicamente, a gente está aqui no nosso painel, o que a gente quer criar, a gente vai ter aqui os nossos menus, então a gente quer um menu dashboard aqui, a gente vai ter um menu aqui, por exemplo, projetos, né, projetos, aqui vai ter um ícone, qualquer outro ícone aqui diferente, e aí o que a gente espera é que quando a gente clicar, né, no dashboard, a gente vai ter um conteúdo aqui no centro, eu vou até copiar aqui para ficar mais visual, escrito dashboard. E aqui em outro lugar eu vou ter um conteúdo escrito projetos, né? Então, eu clicando em dashboard, o que eu quero ver aqui é o meu conteúdo dashboard. Quando eu clicar em projetos, a gente vai querer ver, obviamente, nossos conteúdos de projetos. Essa é a lógica básica, né, que a gente quer replicar. E aí vamos entender como que a gente pode fazer isso. E novamente, obviamente, no Bubble a gente tem muitas formas de atingir o mesmo resultado. Então, uma forma que a gente poderia fazer é, ao clicar aqui nesse menu dashboard, a gente poderia vir navegar para uma outra página, né? Teria outra página onde teria esse conteúdo do dashboard. Mas a gente nem outra página a gente tem, nem conferiu outra página, a gente teria que ter outra página com os mesmos elementos daqui, enfim, seria bem confuso, não faz sentido, não é isso que a gente vai fazer, não é isso que faz sentido a gente fazer. Então, beleza, essa seria uma forma, mas não é de longe é ideal. Outra forma da gente fazer isso é utilizando, assim como a gente criou uma ação aqui, quando a gente clicasse nesse menu hambúrguer, aparecesse o nosso floating group, lembra que a gente estava no menu mobile, a gente clicasse ali e apareceu o floating group. Então a gente criou uma ação para isso, a gente poderia criar uma ação, eu vou clicar na ação, assim, quando eu clicar em dashboard, quero que apareça esse nosso menu dashboard. Porém, vamos parar para pensar, imagina que a gente vai ter vários, né, menus aqui, várias abas dessas que podem aparecer. Se eu clicar aqui, falar para aparecer o dashboard, eu tenho que falar para sumir outra aba. E se a gente tiver 10, 20 abas, eu vou ter que falar, apareça com uma e suma com 20 outras. E aí eu vou ter outras ações aqui, eu vou ter que ficar adicionando isso. Totalmente muito ruim para a gente fazer a manutenção e trabalhar dessa forma. Então também, outra maneira, longe de ser ideal, não é o que a gente vai fazer assim. Então o ideal é que a gente trabalhe com condicionais. Então a gente já viu bastante condicionais nesse tutorial. A gente trabalha com condicionais que, quando a condicional X for verdadeira, eu quero que essa nossa aba de conteúdo dashboard apareça.
quando a Y for verdadeira, eu quero que essa aba de projetos aqui, conteúdo de projetos, apareça. E aí, para a gente trabalhar com condicionais, a gente precisa de uma variável. E aí, como a gente viu, uma forma de a gente fazer isso é utilizando os nossos custom states, né? Então eu poderia, por exemplo, vir aqui na nossa página, vou criar um novo custom state aqui, navegação, e aí ele vai ser tipo texto. Criaria aqui na nossa página esse custom state. E aí eu viria aqui, né? Vou clicar aqui nesse menu dashboard, eu vou configurar um valor tipo texto para aquele custom state, valor dashboard, e aí eu viria aqui na nossa aba aqui e falaria uma condicional para ela, diria, quando aquele nosso custom state for valor dashboard, isso aqui vai ser visível. E aí quando não for, vai ser invisível. Então funcionaria, você vai ver muita gente ensinando dessa forma, e você vai ver muitos aplicativos pegar assim, que eu já peguei, utiliza navegações utilizando custom states. Tá errado? Não tá errado. Porém, a gente está muito acostumado na internet de utilizar aqui, né? Se a gente vier aqui no aplicativo, a gente utilizar essas setinhas aqui para a gente ir e voltar, né? Então a gente volta entre as nossas páginas, né? E aí também a gente tem o costume de, muitas vezes eu quero compartilhar onde eu estou no meu aplicativo com alguém. Eu venho aqui, copio essa URL, mando para a pessoa. Se a pessoa acessar ela, idealmente tem que cair aonde a gente está acessando, né? O que a gente viu para ela. Se a gente utilizar custom states, a gente não está mudando nada no nosso URL, né? A gente só está mudando algumas configurações na seção do usuário aqui. E aí, se ele atualizar a página, todos esses custom states, como a gente já aprendeu, retornam ao normal. Então, quando a gente trabalha com questões de navegação, né, mudando navegação, o ideal é que a gente utilize a nossa URL para trabalhar com as nossas condicionais. E a gente consegue vir aqui no nosso grupo e utilizar o URL como uma condicional para ele ser visível. E é exatamente isso que a gente vai aprender aqui agora. A gente não vai fazer uso de custom states por esses motivos, a gente vai utilizar a nossa URL como condicionais para visibilidade dos nossos elementos. Então vamos aprender a fazer isso agora. Então a primeira coisa que a gente quer fazer é atribuir, vamos atribuir um valor à nossa URL. Primeiro a gente quer atribuir o valor URL, depois a gente consegue analisar ela e utilizar esse valor como condicional. Então aqui no nosso menu, né, nosso bloquinho dashboard, quando a gente clicar aqui, a gente quer atribuir um valor à URL. Para isso, eu vou adicionar aqui nesse grupo um valor de texto, né, que seria o ideal, a gente colocar sempre referenciado, e dashboard, ou seja, agora nesse grupo aqui, ele tem o tipo texto, e nesse grupo contém o valor dashboard fixo, né, que eu escrevi aqui. Então eu posso vir aqui, iniciar uma ação, vou iniciar uma ação, e aí essa ação eu posso dizer que eu quero navegar para uma página, go to page. Aqui a gente pode selecionar a página que a gente está, então vem na página index, e aqui a gente consegue enviar um dado também para essa página. Então aqui a gente pode selecionar, né, o nosso grupo, então eu vou voltar lá, selecionar aqui o nosso grupo, esse grupo menu dashboard, voltar para o nosso workflow, grupo menu dashboard, quero pegar o texto que está nesse grupo. Eu poderia simplesmente colocar aqui dashboard, né, simplesmente fiz essa referência porque se eu fosse fazer dessa forma, seria assim que eu faria, né, sempre buscando uma referência de algum lugar. Então, aqui é o nosso texto que está lá no nosso grupo e aí eu vou estar enviando esse valor para a nossa URL. E aí vamos ver como é que isso fica, né? Então, dá um reload aqui na página, clicando aqui no botão dashboard, a gente já vê, né, que agora a gente tem o valor index aqui e o dashboard de novo. Vou tirar esse valor, atualizar a página de novo e eu vou clicar em dashboard, a gente vê novamente index e dashboard. Então, a gente já conseguiu enviar o valor para a página. E aí, voltando no nosso editor e voltando aqui na nossa parte visual, o que a gente quer fazer é aparecer esse nosso elemento dashboard com uma condicional. Aqui a gente consegue, né, como eu comentei, puxar a informação da nossa URL. Para isso, a gente pode utilizar essa função de pegar um dado da URL, get data from page URL, e aí aqui eu posso selecionar qual dado é. Pode ser um parâmetro, pode ser um path ou path segment as a list. E aqui a gente vai querer selecionar o parâmetro path. O que é path? Path é tudo que vem depois da nossa página, né? Então aqui a gente tem o version test, quando a gente tiver na nossa versão oficial vai ter só o nome do nosso aplicativo e vai ter o nome da página, e aí depois vem o que vem depois do nome da página é o nosso path. Então é exatamente isso que a gente quer. A gente quer pegar o que vem depois da nossa página. Então o path, perfeito. Quando o path for o valor, né, do nosso grupo, então aqui a gente pode puxar o nosso grupo aqui
que está armazenando, né, a variável que a gente quer utilizar como a nossa condicional, o texto desse grupo, a gente quer que esse elemento aqui seja visível, né? Então aí para isso funcionar, aqui o nosso elemento ele tem que estar invisível no page load e ele tem que colapsar quando ele for invisível. E aí aqui nossos outros elementos, todos os elementos que a gente for ter na página, eles também tem que ter essa configuração, né? Então ele tem que estar invisível no page load e tem que colapsar quando ele estiver invisível. E assim, vamos testar, né, essa condição. Vou fechar aqui, voltar para a nossa página, vou dar um reload aqui na nossa página para a gente analisar. Então é aqui, né, tem nada, se a gente analisar aqui o nosso URL, não tem nada aqui. Quando a gente clica em dashboard, a gente joga o valor aqui para cima, né, aqui a gente tem aqui o valor do nosso grupo e a gente vê, de fato, o nosso elemento aparecendo. E aí, obviamente, né, eu teria aqui outros menus, aqui no projetos faria a mesma coisa, na hora que eu clicar em projetos, vai vir projetos para cá e eu colocaria uma condicional no meu outro grupo para ele aparecer. Então, perfeito, pessoal, tá funcionando, é esse comportamento que a gente quer que exatamente aconteça. E aí agora eu poderia basicamente vir aqui no nosso menu, né, assim como eu fiz aqui para projetos, vir aqui duplicar esse menu, adicionar todos os menus que eu quero. Então projetos, minhas tarefas, a minha empresa, para a gente colocar lá informações da empresa, colaboradores, enfim, poderia colocar todos os menus aqui. E aí eu viria aqui, né, em cada um dos menus, conseguiria adicionar uma ação, a mesma ação que eu adicionei aqui nesse grupo aqui. Então seria uma ação basicamente a mesma, né? Então a mesma coisa. E aí em cada um desses grupos eu teria que colocar aqui a variável. A gente poderia fazer assim, a gente vai ver infinitos aplicativos sendo feitos assim. Porém, quem acompanha a gente, quem viu nosso curso gratuito, a gente preza por fazer as coisas da melhor forma possível, mais inteligente possível aí, que vai, né, nos poupar tempo no futuro de manutenção do nosso aplicativo. Então, novamente, seguindo boas práticas. E para isso, eu não vou replicar aqui nossos grupos, não vou criar vários grupos, porque imagina, eu vou ter 3 grupos aqui agora, aí depois eu vou ter meus subgrupos. E aí tudo isso eu vou adicionando ações. E eu vou criar tipo 10 ações aqui para algo que, se a gente analisar, essa ação ela é a mesma para todos os grupos, né? Então a gente pode criar uma forma inteligente aqui para a gente ter, ao invés de ter 10 ações para um menu com 10 itens, a gente vai ter uma única ação, né, replicando. E aí para isso a gente vai utilizar option sets para fazer o nosso menu. Quem já viu o nosso curso gratuito já trabalhou com option sets, algo bem tranquilo aí da gente tá trabalhando, quem está acompanhando aí os conteúdos, então vai tirar de letra aqui. Então pessoal, partindo para a gente criar os nossos option sets, quem já vinha acompanhando nosso conteúdo sabe que nossos option sets vivem aqui em data e vivem aqui na nossa aba option sets dentro de data. Aqui a gente pode pular esse tutorial e aí aqui a gente consegue criar os nossos option sets. E aí a gente vai querer criar um option sets menu e aí eu colocar um OS do lado para a gente saber que é o nosso option sets. E aí eu vou criar. E aí vai ser aqui que a gente vai adicionar as nossas abas, né? A gente tem a aba, vai querer criar a aba dashboard, então a aba dashboard, a gente vai querer criar a aba projetos, a gente vai querer criar a aba histórias e a gente vai querer criar a aba empresa. E isso vai ser dessas informações, essas informações que a gente vai utilizar como base, né, como variável principal aqui para o nosso front-end. Lembra que a gente utilizou aqui nesse primeiro momento, a gente fez o uso dos grupos aqui, né? Eu coloquei esse grupo, coloquei como uma variável texto e coloquei a variável aqui dentro como dashboard. Agora a gente vai puxar essas informações lá dos nossos option sets, né? Então esse aqui vai ser a variável inicial. E aí eu só vou fazer um ajuste aqui agora, porque a gente quer jogar essas informações no nosso URL. E na URL é legal que a gente não trabalhe com letras maiúsculas, né? Trabalhe tudo letras minúsculas para a gente não ter problema. Então, projetos, vou colocar aqui projetos com letra minúscula, história também é a mesma coisa, letra minúscula e sem o acento, né? E aí empresa sem acento. E aí dessas informações aqui que a gente vai puxar lá para o nosso front-end. E para quem está em dia aí com os conteúdos, sabe muito bem que para a gente puxar uma informação de uma lista, né? Que é o que a gente tem aqui no nosso option set, a gente tem uma lista de option sets do tipo menu OS. Para a gente puxar uma lista no nosso front-end, a gente utiliza os nossos repeating groups, né? Nossos grupos repetidores. A gente pode voltar aqui no nosso front-end, né? Nosso editor. A gente pode pegar aqui um grupo repetidor e a gente pode adicionar aqui na nossa aba lateral. E aí a ideia é que a gente tenha um menu similar a esse aqui, né? Dentro do nosso grupo repetidor, que ele se repita e traga informações dinâmicas conforme a nosso banco de dados, né? Nesse caso, nossos option sets. Então aqui, nosso grupo repetidor, vamos ajustar ele, clicando aqui. Primeira coisa que ele nos pede é o tipo de dado que a gente vai querer. E o que a gente quer são os nossos menu OS, nosso option set que a gente acabou de criar. E aí a fonte de informação, né? Então a gente tem esse tipo e da onde que essa informação vem? Ela vem de todos os nossos option sets. Então eu quero todos os option sets que a gente criou. Perfeitamente. A nível de linha, né? A gente não quer 4 linhas, a gente podemos deixar aqui zerado e sem o número de linhas fixos. E linha de número de colunas, a gente quer apenas uma coluna.
coluna. É uma coluna, né, que a gente quer que fique aqui no nosso menu. Pode mostrar todos os itens imediatamente, a gente não quer nenhum separador. Perfeito. E a nível de layout, a gente vai trabalhar com layout de coluna, né, um item em cima do outro. A gente não quer uma largura mínima e essa largura pode se estender ao máximo que a gente ao máximo possível aqui dentro do nosso grupo. E a altura mínima a gente também pode deixar 0 agora. O elemento sumiu porque ele está tentando ser o menor possível, né, que essa caixinha tá configurada. Porém, agora a gente vai adicionar, né, a gente quer adicionar um menu como esse dentro do nosso competidor e aí ele vai se ajustar à altura desse menu. E aí para isso a gente pode utilizar esse próprio menu aqui. A gente vem aqui na nossa árvore de elementos, a gente pode arrastar esse menu para dentro do nosso grupo repetidor. E agora ele já está dentro desse grupo repetidor. Até por níveis de organização, né, para esses itens não ficarem um colado no outro, a gente pode vir aqui nesse menu, vir aqui em margens e colocar uma margem embaixo desse menu, desse grupo, uma margem de 8. Aí cada elemento vai ter uma margenzinha de 8 embaixo de cada um deles. A gente pode deletar esses outros menus aqui que a gente não vai utilizar mais. Perfeito. E aí agora a gente pode começar a puxar a informação de forma dinâmica, né, dos nossos option sets. Então, se a gente clicar aqui no nosso grupo, a primeira coisa que a gente poderia fazer é puxar, né, a informação para esse grupo da célula dele. Então, a primeira célula vai ser dashboard, né? Se a gente vem aqui no nosso option set, a primeira célula vai ser dashboard, a segunda célula vai ser projetos, a terceira célula vai ser histórias. Então, a gente tem que puxar a informação dinâmica conforme a célula. Então, a gente tinha colocado antes uma informação estática, né, um texto estático. Agora a gente quer que seja um option set e a base, né, a fonte de informação dele vai ser da célula atual do nosso grupo repetidor. Então, current cells menu OS. E assim ele vai se replicando. Perfeito. Agora o nosso grupo já contém, né, a informação da célula atual e a gente pode referenciar isso aqui nos nossos textos, no nosso ícone, por exemplo. Então, só como exemplo aqui, né, vou aqui referenciar a nossa primeira célula como o display, né, do nosso option sets aqui. Então, cada célula já vai estar mostrando, né, o nome do display. E aí, outra coisa que a gente pode ajustar é a nossa ação que a gente já tinha criado. A gente tinha criado uma ação para pegar o texto, né? Antes pegava o texto que estava nesse menu e jogava para o nosso URL. Agora a gente quer pegar o option set que está aqui e jogar para o nosso URL. Então a gente pode ir lá na nossa ação que a gente tinha criado. E aí ela está até com um erro aqui, né? Porque a gente tinha feito de uma outra forma. Porém agora a gente quer jogar, né, a informação do nosso menu OS. E qual a informação? O display. Lembrando, o display é essa informação que fica aqui nos nossos option sets. A gente também pode criar outras células, né, outras informações dentro de cada option set, mas display é a informação principal, é a primeira que vem aqui. E depois, daqui a pouquinho, a gente vai até ver sobre essas outras informações. Feito tudo isso, vamos ver de fato como que isso ficou no nosso front-end. Então, dando um preview aqui, atualizar a nossa página. Página atualizada, a gente já vê que agora a gente tem aqui 4 menus, né? A gente tinha deletado os outros 2 e apareceram apenas 4 menus, que são os menus que a gente tem lá nos nossos option sets e também já com as informações aqui que a gente puxou ali em cada um dos menus, o nosso texto, né? Como display. E além disso, também a nossa ação, né? Então a gente tinha configurado a ação também para enviar a informação do option set display para o nosso URL. Quando a gente clica aqui em dashboard, a gente vê que a gente tem index, dashboard, projetos. História, empresa, a mesma coisa. E aí o legal disso também, né, mostrando, a gente criou uma ação, essa ação gerou todas essas, né, possíveis ações aqui. E aí se a gente viesse aqui no nosso option sets e criasse um novo menu aqui, né, novo menu. E aí fosse lá no nosso front-end, atualizasse nossa página, a gente já teria um novo menu aqui. Então, muito facilmente a gente consegue adicionar novos menus aqui para funcionarem e totalmente funcionais. Porém, se a gente analisar, né, não está 100% da forma como a gente quer. Ainda a gente está com uma casinha em todos os nossos menus. E também eles não estão mais bonitos possíveis, né? A gente espera que o nosso dashboard aqui, primeira letra seja maiúscula, em projetos também. Aqui em história, né, o nosso acento também é importante que esteja escrito corretamente. A gente fez dessa forma porque aqui no nosso URL a gente não quer que a gente tenha problemas no URL. Mas aqui do lado não tem nada a ver com isso, né? Então a gente precisa ajustar isso aqui. E para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar a cada um dos nossos option sets, a gente vai aqui na nossa aba option sets, a cada um desses option sets a gente vai adicionar atributos que vão ser utilizados para ser referenciados no nosso front-end, tanto para a gente utilizar aqui nos nossos textinhos, quanto para a gente utilizar aqui nos nossos ícones.
Então aqui na nossa aba Option Sets, a gente pode vir aqui e criar um novo atributo. O primeiro atributo que eu vou criar vai ser um atributo texto do tipo texto. Esse aqui vai ser o texto mesmo que a gente vai ver lá escrito da forma como a gente quer. Perfeito. E o segundo atributo, esse é o atributo tipo ícone. E aí, se a gente pesquisar aqui, a gente não tem um tipo ícone, né? Não tem como referenciar exatamente um ícone. Então, isso é uma coisa que eu quero mostrar agora para vocês. Primeiro, a gente vai colocar aqui texto. E aí, o que a gente pode fazer, né? Se a gente vier aqui no nosso design, mostrar uma artimanha, um benefício, uma funcionalidade que a gente tem no Bubble, né? Se a gente clicar aqui no nosso ícone, a gente não consegue criar ícones, fazer com que os ícones sejam dinâmicos, né? Então, ele é sempre uma informação estática aqui no nosso front-end. Esse ícone pronto aqui que o Bubble nos fornece, né? Então, a gente não consegue puxar uma informação de ícone do banco de dados, que se a gente quisesse. Então, para a gente deixar isso dinâmico, ou a gente teria que utilizar algum plugin, né? Existem plugins que permitem que a gente coloque a informação do título dinâmica, né? Assim como a gente tem nos textos, a gente consegue fazer isso aqui, né? Inserir uma informação dinâmica, a gente tem alguns plugins que permitem fazer isso. Mas a gente aqui não vai instalar nenhum plugin, a gente vai trabalhar com uma funcionalidade aí que o Bubble nos permite de trabalhar com elementos de texto e os elementos de texto serem transformados em ícones. Então, o que eu vou fazer aqui eu vou adicionar aqui um elemento de texto só para vocês enxergarem. Então, adicionei aqui um elemento de texto. Vou pegar esse dashboard aqui, elemento de texto dashboard. E aí, se a gente fizer o seguinte comandozinho aqui, né? Então, se a gente colocar esse colchetes, FA, fechar o colchetes, escrever o nome do ícone que a gente quer. E aí, fechar com barra FA e fechar o nosso colchetes, vou tirar aqui o dashboard e a gente analisar. A gente já vê que com esse comando a gente criou essa casinha aqui, né, no nosso elemento de texto. E é exatamente dessa forma que a gente vai puxar essa informação no nosso Option Sets. Então, naquele atributo, eu vou escrever um texto home e aí aqui, nesse nosso elemento, a gente vai deixar ele dinâmico conforme o option set que a gente está puxando. Esses nomes de ícones e tudo mais, a gente pode encontrar naquele documento, né? Lá no começo desse tutorial, tem naquele documento que vocês podem estar baixando, tem um documento com uma lista enorme de ícones, né? Do Font Awesome, que é a biblioteca padrão que o Bubble utiliza. Então aqui a gente tem um PDF gigante com diversos ícones, né? Biblioteca gigantesca de ícones do Font Awesome que a gente consegue estar utilizando no Bubble. Então, tanto utilizando esse elemento de ícone aqui, tanto utilizando esse texto, a gente está fazendo uso da biblioteca de ícones do Font Awesome. Então é exatamente assim que a gente vai fazer. Então, para isso, eu vou trocar esse nosso ícone que está aqui por esse nosso novo ícone que a gente criou. Então, eu vou só ajustar o tamanho desse ícone aqui, colocar uma largura de 32 aqui, vou centralizar esse ícone também, e aí a gente pode vir aqui na nossa árvore de elementos, arrastar esse elemento aqui para dentro do nosso grupo repetidor e do grupo dentro do grupo repetidor e soltar. E eu vou deletar nosso ícone antigo, e aí no ícone novo, a gente já consegue, né? Agora o nosso ícone novo está dentro do nosso grupo que está referenciado à célula, né, do grupo repetidor. Então aqui eu posso vir nesse home aqui e puxar um dado dinâmico. E esse dado dinâmico eu já consigo puxar da informação do grupo pai, que vai ser o nosso ícone lá dos nossos option sets. E ajustando o nosso texto aqui também, eu não quero mais o display, eu quero que ele seja texto. Perfeito, assim a gente já está referenciando. O que falta para a gente é povoar essa informação lá nos nossos option sets. Então, voltando lá nos nossos option sets, Aba Data, option sets, a gente consegue vir aqui em modificar atributos e a gente consegue adicionar esses novos atributos aqui nesse nosso dashboard. Então, modificando, a gente vê que o display já está aqui povoado, né? Dashboard. Ícone, a gente pode colocar o nome dos ícones e aí a gente tem aquela lista, né? A gente pode estar se referenciando. Aqui, obviamente, não decorei o nome daqueles ícones, eu tenho aquela lista. Aqui eu sei os ícones que a gente vai estar utilizando para esse exercício no caso. Então, texto dashboard, salvar. E a gente pode fazer isso para os demais, né? Ícones, projetos, vai ser TH e aí texto vai ser projetos. Salvar. Histórias, repeat e aí texto vai ser histórias com acento. Salvar e empresa, por fim, a gente vai usar o group e aí em texto a gente vai ser texto e empresa. Salvando, já adicionamos todos os atributos, a gente pode atualizar nossa página e ver como que isso está ficando no front-end. Página atualizada, a gente já tem aqui agora sim, de fato, nosso dashboard com a nossa letra maiúscula, projetos aqui também já letra maiúscula, tudo certinho, e o nosso ícone bem referenciado. Alguns ajustes, né, que aí ficou um pouco grotesco aqui, a gente pode reduzir um pouco
esse nosso ícone e ele também parece que ele não está centralizado, então a gente vai centralizar ele ali no nosso painel. Então voltando para design, só para a gente fazer esses pequenos ajustes, clicando aqui no ícone, o tamanho eu vou colocar tamanho de 20 e textos, nossos textos, ele tem essa caixinha aqui que ele fala centralizar o texto verticalmente. Então como ele é um texto que está se esticando, ele está começando lá em cima, eu quero que ele fique exatamente no centro da altura, né? Então só atualizar, ver como é que ficou. Atualizado, já uma cara bem melhor. Pessoal, a gente avançou bem aí no nosso aplicativo, né? Já tá com essa nossa aba lateral, né? Todo o design bem bonito. Aba lateral aqui com option sets rodando, a gente já tá enviando aqui todas as informações pro nosso URL conforme a gente clica aqui, ícones dinâmicos. Então, bem legal. E aí, falta alguns detalhes, né? Vamos aqui no nosso aplicativo finalizado, dar uma olhadinha. Então, aqui a gente pode ver que a gente tem uma sinalização de qualquer aba que a gente tá, né? Ela tá colorida aqui. A gente aqui tem o texto aqui em cima e, obviamente, o conteúdo, ele tá alterando, né? Quando a gente clica aqui em história, por exemplo, a gente mudou, né? Nosso URL aqui já tá pintado, né? Das cores. Aqui nosso título alterou e o nosso conteúdo alterou. E aí projetos a gente até tem um grupo repetidor aqui dentro. Então a gente vê que esses valores estão alterando. Então a gente tem essa sinalização, nosso texto e nosso conteúdo para ajustar com o próximo passo. Então vamos fazer isso. Voltando aqui para o nosso painel, primeira coisa que eu quero fazer, a gente já deu uma olhada aqui mais ou menos como fazer a parte do conteúdo, né? Que a gente já visto já para fazer a condicional. Eu quero fazer primeiro aqui do nosso título, né? Então o título aqui a gente poderia fazer da mesma forma como a gente já pensou fazer aqui o nosso conteúdo, no qual a gente vai ter uma condicional para aparecer esse daqui, depois assumir esse. A gente poderia ter da mesma forma aqui, né? A gente copiaria, duplicaria e falaria para um título aparecer e o outro sumir conforme a variável, né? Então a gente teria 4 títulos aqui. Porém, tem uma outra forma mais interessante de a gente fazer isso. Então vou deletar isso aqui. Se a gente vier aqui no nosso texto e deixar ele dinâmico e puxar essa informação da nossa URL, a gente também consegue fazer isso, né? Então aqui, se a gente vier pegar a informação da URL, a gente vai querer puxar o nosso path. E aí o path que a gente quer é um menu OS, né? A gente está puxando o menu OS porque a gente está colocando o display lá no nosso URL. E aí, desse menu OS, o que a gente quer? A gente vai querer o nosso texto, né? Que é o texto já formatado para o modelo que a gente quer. E aí, só quero ajustar aqui o nosso título, né? Que ele ficou errado aqui, né? Quando a gente vier em layout aqui, eu não quero que ele tenha uma largura fixa, eu vou deixar 0, falar para ele ser o menor possível. E a altura, eu quero que ele tenha, não tenha também uma altura padrão. Então eu quero que ele tenha a menor altura possível. E sim, ele já fica mais centralizado certinho também. A gente pode fazer a mesma coisa para esse textinho aqui do lado. Então eu não quero que ele tenha uma largura, quero que ele largura nenhuma mínima, nenhuma máxima, e quero que ele seja o menor possível. E a altura também, né? Então, seguindo aquele padrão que tinha comentado, não deixar valores aqui desnecessariamente. Perfeito. Então aqui já tá dinâmico, né? E aí, agora a gente pode vir para a condicional do nosso grupo aqui, que a gente já até tinha começado a construir ela. Então aqui, esse grupo vai ser o nosso grupo conteúdo dashboard. Grupo conteúdo dashboard. E a condicional aqui, novamente, eu quero pegar a informação da nossa URL. Essa informação vai ser o nosso menu OS. E aí, eu quero dizer que quando esse menu OS for, e aí ele for o quê? Esse primeiro vai ser o dashboard. Quando ele for o dashboard, eu quero que esse elemento seja visível. E aí só garantir, né, que ele não esteja visível no page load e ele esteja colapsando quando ele estiver invisível. E aí, perfeito. Assim, então, quando a nossa URL for dashboard, esse elemento vai aparecer. E aí, só para a gente deixar visual isso, eu vou copiar esse texto, porque esse texto vai estar puxando a URL também, né? Vou colar aqui dentro, vou centralizar ele. Aqui, centralizado. E aí, centralizei esse nosso elemento. E aí, basicamente, quando for dashboard, isso aqui vai aparecer e aqui vai estar escrito dashboard. Utilizando já dessas próprias condições, eu vou copiar, colar e replicar esse evento. Então, eu vou deletar esse nosso grande grupo, vou copiar e colar esse elemento aqui, bem nesse de baixo. Esse nosso conteúdo vai ser o nosso projetos. Nas condicionais desse grande elemento projetos, eu quero que ele seja visível quando o projetos, né, esteja no nosso URL. E aí já funcionou. Esse nosso texto, ele está dinâmico, então ele já vai estar correto aqui, que vai aparecer. Quando esse elemento aparecer, vai estar projetos na URL, esse elemento de texto vai estar puxando a URL, ele também vai estar escrito projetos. E a gente pode replicar isso, né? Então vamos lá, projetos, aqui vai ser nossas histórias, a nossa condicional, aqui vai ser histórias e nosso texto já está certo. Vou copiar e vou colar. Vem aqui no nosso último elemento, histórias, esse aqui vai ser empresa, aqui vai ser empresa, quando isso for empresa, isso aqui vai estar visível. E aí, para finalizar,
falta a gente dar uma olhadinha aqui no nosso menu e colocar aquela condicional para ficar colorido, né, o nosso texto. Então a gente vem aqui no nosso textinho, a gente pode vir na condicional desse nosso ícone, adicionar uma condicional, e a condicional que eu quero é exatamente a similar ao que a gente já colocou, né? A gente vai pegar um parâmetro URL, o parâmetro vai ser um path, que tipo? Vai ser o nosso menu. E aí, aqui, a gente vai falar que ele é igual ao quê? Aqui vai ser igual à célula pi desse elemento, né? Então, vou falar assim, quando for igual à célula pi, esse elemento aqui vai mudar a cor da fonte dele. E aí, a cor que eu quero adicionar vai ser essa cor aqui, que é uma cor que a gente utiliza bastante aqui no NoCode Startup, uma cor padrão nossa. Eu vou copiar essa expressão e vou colocar essa mesma expressão como uma condicional aqui para o nosso texto. Então, quando a gente pegar o URL, o path, for igual ao parent group menu OS, que está aqui no nosso grupo repetidor, a gente quer mudar a cor da fonte. E a cor da fonte é esse código aqui. Perfeito, todas as condições construídas, vamos ver como isso ficou no nosso front-end. Front-end atualizado, já vemos aqui o nosso menu, já vemos aqui o nosso texto, dashboard só atualizando, já está aparecendo aqui também histórias e empresa. Então, pessoal, dashboard perfeitinho, a gente poderia parar por aqui, mas sei que muitos de vocês vão querer adicionar também, muitas vezes, uma subtab aqui no menu de vocês. Então, a gente vai aprender a construir, né, também no nosso menu, utilizando option sets, subabas, né, submenus aqui para o nosso menu principal. E para isso, o que a gente precisa fazer, precisa entender, é que a gente está trabalhando com dados dinâmicos, né? A gente está trabalhando com nossos option sets, são elementos basicamente similares a um banco de dados. E o que a gente precisa fazer agora é atribuir, né, a cada um dos nossos menus informações dos seus submenus correspondentes. Então a gente vai precisar fazer uma relação aqui. E aí, para isso, a gente vai criar um novo option set chamado submenu OS. Submenu OS. Criamos esse submenu OS. Nesse submenu OS, a gente vai também adicionar aquele atributo de texto, né? Porque também, assim como a gente teve aquele problema da URL nos nossos menus, aqui no nosso submenu, a gente também tem que ter atenção a isso. E aí, os submenus que a gente precisa, né? É o nosso submenu dados e o nosso submenu colaboradores. E adicionar. E aí, só modificar o atributo para a gente criar também o atributo texto, escrever dados e aqui também colaboradores. Perfeito. Então, adicionado aqui, a gente já está com o nosso option sets do submenu criado e aí o que a gente precisa fazer é aquela relação com o nosso menu principal. Então, para isso, a gente pode vir aqui, pode criar um novo atributo no nosso menu principal e esse atributo vai ser os subtabs e aí daqui o tipo vai ser o nosso submenu option sets. E aqui a gente pode selecionar essa caixinha para dizer que é uma lista, né? Então, eu posso ter mais de uma subtab referenciada aqui. E aí criamos a nossa relação. No único tab, o único menu, né? O único menu que vai ter um submenu é nosso menu empresa. A gente pode modificar aqui os atributos dele. Vem aqui e a gente já vê as nossas subtabs aqui em uma lista já relacionada com as informações que a gente precisa. E aqui o único ponto de atenção que a gente precisa ter é que a gente precisa adicionar esses elementos na ordem que a gente quer que eles apareçam no nosso front-end. Então eu quero que apareça dados primeiro, eu vou adicionar dados primeiro. E aí por segundo vai ter o colaboradores, adicionar colaboradores. A gente pode salvar perfeitamente. E agora o que a gente precisa fazer, né? A gente já criou a nossa relação desse menu com o subtab, a gente já sabe qual é o menu, tem a subtab correspondente. A gente precisa mostrar isso no front-end. E como a gente já sabe, né, para a gente disponibilizar listas no nosso front-end, a gente faz o uso dos nossos repeating groups. Porém, se eu adicionasse um grupo repetidor aqui embaixo desse outro grupo repetidor, a gente teria o grupo repetidor de menus, embaixo a gente teria o grupo repetidor de submenus. Não é o que a gente quer, né? A gente quer que a cada menu venham os submenus logo abaixo dele. Então, para isso, em vez de colocar aqui embaixo, o ideal é que a gente adicione nosso submenu dentro da célula de cada menu. Assim, cada menu vai ter o seu próprio grupo repetidor ali dentro, que serão, obviamente, as suas subtabs, seu submenu. Então, para isso, a gente pode vir aqui nesse nosso grupo repetidor, a gente pode copiar esse grupo repetidor e colar esse mesmo grupo repetidor. E aí a gente pode pegar simplesmente e arrastar esse grupo repetidor aqui para dentro. Aí só ajustando, eu quero que o grupo, esse outro grupo fique em cima e o grupo repetidor embaixo. E aí só para a gente renomear isso aqui, a gente pode RPG menu e aqui no outro grupo repetidor também RPG submenu. Perfeito, renomeado. E aí agora eu quero fazer alguns ajustes aqui no nosso grupo, né? Então ajustando aqui, a gente primeiramente pode deletar esse nosso ícone, que a gente não quer esse ícone ali. No nosso grupo aqui, a gente pode também, a nível de layout, a gente pode tirar essa margenzinha que tem aqui embaixo, porque como eles estão submenus, eles podem ficar um pouquinho mais próximos, não tem problema.
E também vamos adicionar um padding à esquerda para ele dar esse efeitinho, né? Então a gente tem o menu, coloca aquele um pouquinho para baixo, um pouquinho para a direita aqui. Perfeito. E aí a nível agora da informação, né? O nosso grupo repetidor, ele está puxando alguma informação. Nosso grupo repetidor de cima, como a gente copiou ele veio com as informações que estava. Ele estava puxando os menus e agora o que a gente quer são os submenus. E a gente não quer todos os submenus, né? A gente quer os submenus referentes à célula que a gente está, que é o nosso menu principal. Então a gente pode puxar aqui, né, a célula atual, menu da célula atual, e a gente quer as subtabs que a gente vinculou a esse menu. Perfeito. Assim a gente já tem a nossa base de informação para o nosso grupo repetidor. E aí, cascateando essa informação para o nosso grupo, né? Se a gente olha aqui na nossa árvore de elementos, ela sempre ajuda a gente a ver o que a gente está fazendo nessa cascateamento, né, de informações. Então, cascateando essa informação para o nosso grupo ele também não é mais, né, um tipo menu. Agora ele é um tipo submenu e aí a gente quer, de fato, a célula atual, né, o submenu da célula atual. Assim a gente consegue referenciar, né, o nosso texto aqui ao submenu que a gente quer de fato. Então aqui a gente pode vir e colocar aqui submenu texto. Perfeito, vamos ver como que isso ficou no nosso front-end. Então voltando para o front-end e atualizando a nossa página. Página atualizada, a gente já vê aqui, né, que apareceu nossas informações, já realmente dado e colaboradores como a gente queria. Porém, né, a gente tem algumas coisas que a gente espera aqui, né? Quando a gente clicar em história, a gente espera que a gente não veja mais aqui dados e colaboradores, né? Então ele só vai aparecer quando a gente tiver clicado em empresa. Ou seja, quando o nosso path aqui for empresa, né, a gente vai aparecer com as nossas informações. E além disso, também é legal, né, se a gente olhar aqui no nosso aplicativo finalizado, é legal que a gente tenha um indicativo, né, uma setinha como essa aqui, ela tem uma função importante de mostrar que a gente tem subtabs aqui, né, um submenu aqui abaixo. Então a gente também adicionar, né, essa setinha e reparar que quando a gente clica aqui no menu empresa, a setinha também fica verde e ela muda de orientação, né, vai para baixo. Então vamos adicionar, né, essas funções ali, né, esse comportamento no nosso aplicativo. De volta ao nosso editor, primeiro comportamento, a gente pode adicionar aqui no nosso grupo repetidor, né? Então a gente vai basicamente olhar para o nosso URL, ver se o menu é o menu da célula atual e a gente vai aparecer com ele, caso ele seja. Então, vindo aqui nas condições, a condição que a gente já criou várias vezes, né? Buscar, né, o path, vai pegar o path, vai ser um tipo menu, path tipo menu, e a gente vai falar, se ele for o path da célula atual, a gente vai querer que esse elemento, nosso grupo repetidor inteiro, ele seja visível. E só garantir que aqui, né, na visibilidade, no page load, ele não seja visível e ele colapse quando ele estiver invisível. E aqui é uma boa prática, né? Sempre que a gente quiser que alguma coisa seja visível só devido a alguma condição, é legal a gente colocar para ele não ser visível no page load e aparecer só quando essa condição for verdadeira, né? Para garantir aí que, enfim, a gente não vai carregar coisas no page load e depois vai esconder. Então, só uma boa prática de condição. E para fechar, vamos adicionar o nosso ícone aqui em cima. Então, vou pegar aqui um íconezinho, arrastar, colocar ele aqui dentro, vamos ver se ele vem certinho. Ele foi aqui para o lado, mas a gente já ajusta isso. A níveis de layout, a gente pode colocar aqui próximo, ele já vem para cá. Vamos centralizar ele, podemos colocar um tamanho de 12, um tamanho legal. E aí o ícone que a gente vai querer é um ícone, é um chevron, e aí para a direita, chevron right. Beleza. Condicionais, né? Quais são as condições para esse ícone ficar visível? Primeiro condicional que a gente vai adicionar é a condicional de se a gente tiver alguma subtab, né, um submenu, nesse nosso menu, ele vai ficar visível. Então a gente vai vir aqui no condicionais, adicionar e falar, né, se o grupo da célula atual, o menu, ele tiver uma subtab, e aí para a gente ver se uma lista, né, nossa subtab é uma lista, a gente precisa ver se pelo menos tem um nessa lista, ou se a lista não está vazia. Então, para isso, a gente pode fazer de duas formas. A gente pode contar e falar que a lista é maior que 0, e aí a gente vai falar que o elemento é visível. Então, se a lista for maior que 0, o elemento vai ser visível. Ou a gente pode falar que o first item, né, pegar o primeiro item, e ele não for vazio, né? Então, são duas formas que a gente pode falar de uma lista ter pelo menos um item para ela ser visível. E aí, novamente, garantir, né, que nosso elemento não esteja visível no page load e que ele colapse quando ele estiver invisível. E aí, uma outra condição, que talvez a gente até passaria batido aqui, mas enfim, a gente tem aqui essa condição, né, a gente pode copiar até no nosso texto, que é a condição de quando a nossa barra lateral ela for pequena, né, esse texto e o ícone também, eles vão sumir. Então a gente não quer que apareça só o nosso ícone principal ali, né, para mostrar a nossa aba. Então a gente pode copiar essa expressão aqui, vir aqui no nosso ícone
e também colar essa expressão. E aqui dizer que é invisível. E é importante, né, a gente entender a questão de ordens de prioridade aqui. As regras que estão embaixo, elas são prioritárias às regras que estão em cima. Então, se a nossa barra, né, estiver menor do que 239, mas mesmo assim a gente estiver nesse menu aqui, né, então o ícone estaria visível se ele fosse maior, mas aí quando ele for menor ele vai sumir, porque essa nossa regra ela manda, né, ela está embaixo, ela é prioritária. E para fechar, a última condição que a gente ainda precisa adicionar nesse ícone é que se a nossa aba, né, nosso menu, for o menu que está na URL, esse ícone aqui ele também tem que ficar verdinho e ele tem que mudar a setinha, né? A gente colocar lá para baixo ali para indicar que a gente está naquele menu. Então, para isso, a gente novamente vai usar aquela nossa já conhecida condição, que é pegar, né, o nosso path, e aí a gente vai pegar o nosso menu e a gente vai verificar, né, se esse menu ele é o menu da célula atual. E aí, isso sendo verdade, a gente vai fazer duas coisas. Uma é o ícone, que a gente vai alterar, e agora ele vai ser um íconezinho para baixo. E a outra é a cor, né, do ícone, que a gente vai alterar aqui e vai utilizar o ícone nessa nossa cor verdinha. E aí vamos ver como é que isso ficou no front-end, ver se está tudo certinho. Vindo aqui para atualizar a nossa página, vindo aqui, atualizando a página, a gente pode verificar que a gente já viu aqui nossa setinha. Se a gente clicar em empresas, já tem uma setinha aqui para baixo, aí nossos itens aparecem. Saindo daqui, nossa setinha já volta ao normal e aí os nossos itens também já desaparecem. Então, perfeitamente o que a gente precisava fazer. Pessoal, estamos rumando aí a um fim, né? Terminando praticamente nosso portal. Algumas ações que ainda faltam, né? Então, alguns elementos ainda faltam. É aqui a ação, né, da gente clicar aqui no nosso botão, nesse nosso submenus, e ele levar, né, as informações aqui para nossa URL. Então, vamos adicionar essa ação. Voltando então para o nosso editor, vindo aqui no menu, né, nossa caixinha do submenu, vamos adicionar uma ação a esse submenu. E a ação que a gente vai querer adicionar é muito similar à ação que a gente já tinha adicionado no nosso outro menu, né? Então vai ser uma navegação, a gente vai para a página index também. E aí aqui, se a gente vier simplesmente e enviasse a célula, o submenu da célula atual e o display dele, se a gente atualizar aqui a página e ver, na hora que a gente clicar aqui, a gente vai enviar, né, vai ter a página e aí aqui vai ter já direto submenu. E não é o que a gente quer, né? A gente quer que fique empresa, barra, e aí sim vir o nosso submenu. Então, para isso, o que a gente vai precisar fazer é enviar duas informações aqui. E aí, para a gente enviar duas informações, tem duas formas. A gente poderia vir aqui, colocar um append, né? Append é basicamente ir juntando informações. Porém, não é a forma que eu mais gosto de fazer, né? Ficaria meio sujo aqui, poluído. Eu prefiro a gente utilizar o arbitrary text. Arbitrary text permite que a gente crie, né, funções aqui de uma forma mais organizada. A gente consegue escrever textos aqui à mão livre, então facilita também. Então aí aqui o que a gente quer primeiramente é enviar o nosso menu. E se a gente observar, né, para a gente ver os nossos submenus aqui, a gente tem que estar nesse menu. Então a nossa informação aqui, né, o nosso menu já está no nosso URL. Então basta a gente enviar, né, a gente pode pegar o menu que já está na URL e mandar ele de novo. Então, a gente vai pegar o path que está na URL, que na verdade vai ser um menu, e a gente vai pegar o display dele. Então, basicamente, o que a gente fez até então é enviar a mesma informação que já está na URL. E aí, o que a gente quer fazer além disso é colocar uma barra, e aí, da barra, a seguir, a gente vai enviar, aí sim, o display do nosso submenu atual. E aí, vendo como isso ficou, nosso front-end, atualizando aqui nossa página, vindo aqui, história, empresa, clicando em empresa, aí sim, agora a gente tem empresa barra dados. Perfeito, e nos resta agora visualizar o conteúdo do nosso submenu que está selecionado. Então, se eu clicar em dados, eu quero ver aqui o tipo nosso conteúdo dados. E eu também quero sinalizar aqui verdinho que eu estou em dados. E a mesma coisa para colaboradores, né? Então eu quero ver o conteúdo colaboradores, eu quero sinalizar que eu estou no meu submenu colaboradores. Então voltando lá para o nosso editor para a gente replicar essa condição. Primeiramente aqui está ficando um pouco povoado aqui o nosso centro. Eu vou vir aqui na nossa árvore de elementos. Se vocês analisarem aqui, a gente tem nossos grupos, né, dashboard, e aqui do lado tem um olhozinho. Se a gente clicar aqui, esses elementos eles ficam invisíveis nesse editor, e a gente ganha um pouco mais de espaço aqui para trabalhar. E aí aqui, no nosso grupo conteúdo empresa, eu vou dar um Ctrl C aqui e um Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Vou aproveitar para já nomear bem meu dado aqui. Então, empresa dados. E aí agora a gente pode criar a nossa condição. Aqui em condição, a condição que a gente tinha utilizado anteriormente, a gente analisar, clicar aqui, a gente estava pegando o path no tipo menu e estava olhando se era empresa. Se isso fosse verdade, a gente ia aparecer. Mesmo se eu viesse aqui agora e colocasse submenu e selecionasse aqui dados, isso aqui não ia dar certo. Por quê? Porque na hora que se eu olhar aqui no nosso conteúdo, né, se a gente clicar aqui em dados, eu tenho index, que é a nossa página, aí eu tenho o nosso path aqui, que é a empresa, e eu tenho dados. Então, o Bubble, ele entende o
path como esse elemento que está aqui logo depois da nossa página, né? Então, se eu viesse com aquela condição, eu estaria querendo buscar o nosso submenu dados e o que eu encontraria é o nosso menu empresa. Aí o Bubble falaria, não, essa condição não é verdadeira, ele não vai aparecer com o nosso conteúdo. Então, quando a gente tem mais de um elemento no nosso URL, o que a gente precisa utilizar é esse path segment as a list. O que isso faz? Isso aqui vai fazer o Bubble entender, né, esses elementos aqui no nosso URL como uma lista de elementos e a gente vai poder selecionar exatamente qual que é o elemento que a gente quer. E aí um ponto aqui de atenção é que no momento que a gente seleciona Path Segment as a List, como uma lista, o nosso primeiro item vai ser a nossa página, o nosso segundo item vai ser a nossa empresa e o nosso terceiro item aqui agora é o dados, que seria o nosso submenu. Então, sabendo disso, a nossa condição para o nosso conteúdo aparecer, ela pode ser tanto a condição de que o nosso terceiro item da nossa lista é o dados ou o último item da nossa lista é o dados, né? Que é seria a mesma coisa aqui nesse caso. Então, voltando lá para nossa condição, vindo aqui, vou apagar aqui o que a gente tem aqui. Então, Path Segment as a List, submenu. E aí, a condição pode ser que seja o último item for dados ou o nosso item, e aí ele dá hashtag, a gente seleciona item 3, é dados. E aí, feito isso, a nossa condição lá já vai conseguir ser verdadeira. E aqui no nosso conteúdo, a gente pode basicamente apagar esse conteúdo que a gente tem aqui e colocar dados só para sinalizar, né? A gente saber que a gente está com dados selecionado. Então, perfeito. Disso agora a gente pode copiar, né, esse nosso grupo, colar e agora criar o nosso conteúdo colaboradores. Colaboradores. E aqui no nosso grupo, a mesma coisa. Empresa dados, não. Colaboradores. E aí a condição, novamente, a gente vai trocar. Agora vai ser colaboradores. Perfeito. E aí, da mesma forma que a gente fez a condição para isso aqui ser visual, a gente pode fazer uma condição muito similar para que o nosso grupo aqui, né, nosso texto, esse texto, ele seja dessa cor, né, quando a gente estiver nesse nosso submenu. Então aqui já tem essa condição, porque a gente copiou, né, o nosso texto aqui de cima, ele já tinha uma condição parecida. Porém, agora a gente vai pegar o path, novamente não vai ser o path, a gente vai pegar segmentos da list, vai ser um submenu, e a gente vai falar aqui, aqui a gente pode usar last item, e né, o submenu da célula, né, do pie atual. Então é isso, aí a gente já tem nossas condições e vamos ver como é que isso está no nosso front-end. Atualizar, né, nossa página, atualizando a página, perfeito, a gente já tem aqui a condição, né, nosso dados já está aqui, colaboradores já está selecionado também, a gente está vendo aqui dados e colaboradores, porém, a gente está vendo essa aba empresas aqui. Por quê, né? A nossa condição é que, desse nosso grande grupo, a condição dele é que quando ele pegar o path e for empresa, ele vai ser visível. E no caso agora, o path, ele realmente é esse. Porém, também se a gente verificar aqui, clicar em história, depois clicar em empresa, eu estou vindo só para empresa, eu não estou vindo para dados. E a forma como eu quero trabalhar aqui, eu quero que ao clicar em empresa, eu quero já vir para dados direto. Eu não quero mais que empresa seja um conteúdo específico. Meus conteúdos sobre a minha empresa vão ser dados e colaboradores especificamente. Então esse empresa ele não vai existir mais, né? Quero que ele seja apenas uma ponte aqui, uma visão. Então esse nosso grupo aqui a gente pode basicamente deletar e aí a gente precisa alterar, né, a ação do nosso clique aqui no nosso menu para que quando a gente tenha um submenu, a gente venha diretamente e aí eu quero que ele venha para o nosso primeiro submenu. E vai ser essa ação que a gente vai fazer. Então vamos criar essa ação no nosso editor. Voltando aqui para o nosso editor, primeira coisa, eu vou deletar aqui esse nosso grupo empresa, não quero utilizar mais ele. E a gente vai trabalhar aqui nessa ação, né, do nosso primeiro menu. E trabalhando na ação, a gente vai aqui ver, hoje a gente está enviando, né, para o nosso path, então só enviando esse nosso argumento display para o nosso path. E aí, para a gente parar para pensar, o que eu quero enviar? Eu quero enviar, quando ele tiver um submenu, eu quero enviar uma barra e eu quero enviar, né, o nosso submenu. E aí, para a gente facilitar aqui, né, não ter que mexer muito na ação, uma forma inteligente de a gente fazer isso, a gente pode basicamente, né, enviar o nosso menu, enviar uma barra e pedir para enviar o primeiro item do submenu. Se eu tiver um submenu, eu vou enviar o primeiro item. Se eu não tiver, ele não vai enviar nada, ele não tem nada para enviar. E aí vai ficar só uma barra. E quando a gente trabalha só com uma barra aqui, se eu adicionar uma barra aqui no final, uma barra ela não vai impactar em nada aqui pra gente, né? Então vem aqui, coloca uma barra no final, ela não impacta em nada, então a gente não tem problema nenhum de adicionar uma barra no fim do nosso URL. Então essa vai ser a forma mais prática aqui de a gente fazer isso. Então eu vou copiar essa expressão, que a gente vai usar ela, eu vou deletar essa expressão, novamente a gente vai usar um arbitrary text aqui,
terço bitário, colocar uma expressão dinâmica. Vou colar aquela primeira expressão, que basicamente era enviar o nosso menu display. E aí agora eu vou enviar a célula atual. Vou pegar as subtabs, né? Célula atual, pegar nossas subtabs. Eu quero enviar a primeira subtab que a gente encontrar. First item, display. Perfeito. E aí vamos ver como isso ficou no nosso front-end. Atualizando a página. Página atualizada, a gente pode ver aqui, né? Clicando, agora sim a gente tem a condição que a gente queria. Clicamos, já estamos aqui para a data. E aí, pessoal, finalizando, finalize e última coisa que a gente precisa fazer para acabar nesse grande painel, a gente vê que a gente está aqui com essa informação empresa errada, né? Então, a gente precisa adicionar, ajustar isso daqui, e aí a nossa condição vai ser basicamente, quando a gente tiver qualquer que for, né, a gente tiver aqui como último item, ou nosso item 3, a gente tiver um submenu, a gente vai fazer com que esse texto, na verdade, busque o submenu. Então, voltando ali no nosso editor, vindo aqui no nosso editor design, vindo aqui no nosso texto, a gente vai aplicar uma condicional, nossa última condicional aqui. Ela vai ser basicamente pegar ali, né, nosso URL, a gente vai pegar segment as a list, vamos pegar o submenu, a gente vai verificar se tem algum submenu, e aí qual a gente vai verificar, vamos pegar aqui last item, que a gente já viu, e aí a gente vai ver se ele é vazio ou não. Então, se ele não for vazio, a gente quer que, na verdade, o nosso texto ele seja basicamente essa mesma expressão. A gente vai pegar o last item, né? E aí eu não vou ver se ele é vazio, eu vou pegar o texto dele. E aí a gente finaliza. Olhando isso no front-end, a gente já vem aqui para o front-end, atualizamos, temos aqui, né, nosso painel finalizado, dados, colaboradores, história, projetos, dashboard. Se a gente vier aqui agora e der um inspecionar e clicar aqui no sininho de responsivo, a gente já consegue reduzir aqui a nossa tela para ver a responsividade do nosso dashboard. Então estamos aqui, descendo, chegamos em 880, a gente já vê que tem uma mudança. Aí a gente vai ter outra mudança em 640, a gente some o nosso nome. Ali para 520, nossa barra lateral vai sumir. Sumiu nossa barra lateral. E agora, nosso menu aqui, mobile. Pessoal, ficou bonito isso aqui, hein? Ficou bonito demais. E pessoal, a gente chega aqui então ao fim dessa construção, desse grande painel. Tenho certeza que em algum momento aí da jornada de vocês vão precisar construir algum aplicativo que vai utilizar um painel como esse. Então você já tem aí um excelente pontapé, né, para começar. A gente começou nesse tutorial em nível básico, assim, e terminou ali para um nível bem meio intermediário, assim, né? Então, para você que está iniciando, sentiu dificuldade em algumas coisas, pode ficar tranquilo, né? A gente foi um nível bem intermediário aqui. Tenho certeza que pessoas aí que trabalham com Bubble já há anos vão estar aprendendo alguma coisa aqui nesse tutorial. Então, você que está chegando agora, assista 1, 2 vezes. Acho que isso se paga, né? Porque você vai aprender bastante conceitos aqui que são boas práticas que você pode aplicar para todos os seus aplicativos. Sobre o nosso grupo repetidor que a gente tinha de construção ali, eu vou deixar isso aí como um desafio para vocês, seguindo aquela nossa pegada também do nosso No Code in Public, né? Construam, né, aquele repeating group, vocês têm acesso ao nosso editor. A gente já também utilizou alguns grupos repetidores aqui nesse tutorial ali para construir o nosso menu. Então vocês têm total domínio para fazer isso. Então quem quiser, né, fica aí esse nosso desafio aí para construir aquele grupo repetidor aí, replicar o que a gente já tem no nosso editor. Novamente, incentivo, né? Tirem uma fotinho, façam um videozinho agora do nosso dashboard finalizado, postem ele aí nas redes, a rede que você achar melhor para você. Coloca aí hashtag NoCodeInPublic, marca o NoCode Startup, a gente vai ficar muito feliz aí de ver sua publicação, sua evolução e também de a gente estar compartilhando aí com a nossa rede. Quem chegou até aqui está de fato aí comprometido, né, com esse aprendizado. Deixa um comentário aí embaixo, coloca o comentário que quiser, diz se gostou, se não gostou. Coloca um hashtag NoCodeInPublic aí também para fortalecer aqui essa nosso movimento que a gente está iniciando, que acho que vai ser um movimento bem legal aí pra gente. Para os que ainda não deram uma conferida e têm interesse em avançar nessa jornada aí com o Bubble e até mesmo finalizar esse painel aí, transformar esse painel naquele nosso aplicativo multi-empresas de projetos e criar diversos outros aplicativos, né? Eu convido a conhecer também a nossa formação completa. O link está na descrição, não deixem de conferir. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por estar acompanhando a gente, estar dando esse suporte. Deixe seu comentário aí com qualquer sugestão e até uma próxima.